3, 2, 1. Pode dizer sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, e esse é o terceiro episódio, né? Da nossa série inicial, que a gente começa esse mês de março com mulheres incríveis do nosso mercado de casamento. Então partimos para o nosso terceiro episódio. Depois do primeiro episódio com a Fernanda Naves, o segundo com a Mainá Morum. Dessa vez a gente recebe mais uma mulher que trabalha firme e forte no nosso mercado. Mais uma Maria. Mais especificamente, ela não gosta que chama dela assim não, sabe, Gustavo? Mas é Dom Maria da Chácara, como a gente diz aqui em Minas. É uma mulher espetacular, que todo mundo conhece. Já fiquei sabendo que ela é mãe de duas crianças maravilhosas. Da Gabi e do Matheus. Inclusive, o Matheus está aqui acompanhando no set de gravação. Ama viajar, né, Miquéia? Muito. Essa mulher ama viajar. Parece que tem uma experiência enorme, mas ela é novinha. Uma jovem, assim como nós. Jovem, abaixo dos 30, como a gente. E viemos, né? Vamos falar sobre um pouco da vida pessoal dela. Ela que se confunde muito com o trabalho. E ela ama muito casamento. Cara, ela é envolvida 24 horas por dia, emotiva, passional, ela chora, ela vibra, e conversa pra caramba, então... Ela não só loca uma chácara, ou duas, na verdade, né? Duas, porque... Mas ela vai muito além do que isso, né? Ela pega ali no batente, envolve com os clientes e realmente surpreende a todos. E chora sempre em todos os casamentos. Quem que é essa mulher que a gente vai entrevistar hoje? Me conta. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Hoje compartilhando um pouco da nossa história, compartilhando aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Que é sonhar com os casais. E obrigada pela oportunidade de poder falar isso, né? De pertinho. Acho que nunca tive tão a fundo, né? Essa oportunidade de poder falar de fato como tudo acontece nos bastidores, na minha vida e como tudo isso mescla com o trabalho, né? Para quem é daqui de Uberlândia, com certeza já conhece a Maria Angélica, porque quando você começa a mexer com essa coisa de casamento, logo as chácaras dela passam ali em algum momento pelo seu planejamento. Mas para quem é de fora, a Maria Angélica ela é proprietária de 2 espaços de evento aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia nós temos uma tradição muito grande de termos chácaras para termos eventos, e a chácara ela é meio um campo onde acontece a cerimônia para quem não se casa na igreja, e também um salão de festa onde os noivos fazem a recepção dos convidados. E eu sei, Gustavo, que essa história de chácara começou num projeto familiar para a própria Maria Angélica se casar com o Léo. Há anos e anos atrás eles construíram a primeira chácara. Como é que foi isso, Maria Angélica? Então, a primeira chácara foi a Chácara Panorama Lounge. O meu marido, ele sempre foi muito empreendedor, então ele começou a trabalhar com 8 anos de idade. E diz ele que quando era jovem, ele reunia a turma toda na casa dele, ele cobrava um valor para que a turma pudesse chegar lá. E tinha cerveja e tudo, então aquilo ali ele foi pegando um gosto, certo gosto por eventos, né? E morou um tempo fora. E quando ele estava fora, ele viu a oportunidade de comprar essas chácaras em um lugar que todo mundo falava que era fim de mundo, vamos dizer assim. Mas como um grande empreendedor e visionário, ele sabia que aquele lugar ali seria um lugar muito estratégico, que queria crescer bastante, e ele viu o potencial daquela área. Então ali despertou-se o desejo de fazer algo para alugar. Aí um belo dia ele conheceu a pessoa precisa casar com essa menina, né? E uniu o útil ao agradável, o sonho que ele tinha e o nosso sonho de se casar. Então, ele começou a projetar aquele espaço e transformá-lo em um local de evento. E aí tinha todo um sonho, né, de fazer o salão, onde que a gente iria fazer a cerimônia, onde que os convidados ficariam. E a gente começou a reunir todas as ideias que a gente foi vendo nos eventos que a gente participava, porque como cristã, o povo crente casa muito, né? Então a gente participava de muitos casamentos e a gente começou a observar, poxa, a gente ficou muito tempo no sol aqui. Nossa, o salão é muito pequeno. E a gente começou a pontuar várias coisas que a gente foi sentindo carência nos espaços. E aí ele foi projetando e planejou a Chácara Panorama Lounge. Gente, ela ficou pronta um dia antes do meu casamento. A parte elétrica, a iluminação, ficou pronta tudo. Eu casei na sexta, na quinta-feira à noite. Quando eu cheguei na chácara, né, para ver como que tava a decoração e tudo, aí ele acendeu as luzes da passarela, tudo assim, eu chorava. Não sei se eu chorava emocionado ou de alívio. E aí a gente inaugurou a chácara com o nosso casamento.
Fomos literalmente Foi os quando? cobaias. De 18 de abril de 2014. Foi numa sexta-feira. Ou seja, 9 anos, o ano que Que vai vem faz fazer 10. esse ano que ano vem. faz 9 anos, né? 9 anos. Acho que é isso mesmo. Nossa, 10 anos de casa merece uma festa, né? Pô, Parece uma bodas. Hoje já tivemos uma bodas ali no meio do caminho. Na pandemia né? a gente fez uma bodas para reativar esse compromisso que a gente tem com o outro, né? Na Quem pandemia. sabe até constrói uma nova chácara Não. dessa boda. Falo nada. A Maria Angélica sabe dos meus sonhos pros projetos dela. E aí a gente inaugurou com o nosso casamento. Eu lembro que foi uma experiência bem marcante, porque a gente não tinha noção nenhuma de como funcionava, eventos, bastidores e tudo. E depois que a gente casou, que a gente teve agora a experiência com o nosso casamento, a gente moldou mais ainda a chácara. Aí depois de 3 anos se especializando, me formando, conhecendo o mercado, trocando várias ideias com os fornecedores, conhecendo noivas. Aí a gente construiu a New Lounge, que foi o novo espaço. Agora já mais imponente, mais ampla, mais salão, mais clássica, uma arquitetura mais moderna, para atingir um outro público que era diferente da gente. Porque eu entendo que cada noivo ele se identifica como espaço, né? Então a gente tinha um mais rústico, agora um mais moderno. E foi aí que a gente começou. A New Lounge foi inaugurada quando? 2017. 2017. E pergunta difícil, você tem uma preferida? Tenho. Opa, eu pensei que a resposta seria... Eu acho que eu posso até pressupor qual seja. Qual que é? Aquela se casou. A Panorama Lounge, ela tem muita história. Eu falo assim para as noivas. Eu atendo muito noiva no WhatsApp, é o primeiro contato que elas fazem comigo é pelo WhatsApp. E todo mundo quer conhecer a chácara, mas antes quer saber preço. Quanto custa? E a primeira pergunta que eu falo é o seguinte: você já conhece a chácara pessoalmente? Porque você precisa vir ter uma experiência. É a mesma coisa de um vestido de noiva. Vou falar mais... a nossa linguagem. Comprar roupa na Shopee, na Shein, né? Que agora todo mundo compra roupa online lá, nesses sites. A gente olha modelo e quando você coloca no corpo, você fala, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, quando a pessoa ela vai no local, ela consegue se identificar com o espaço e ter uma experiência. Nossa, isso aqui tem muito a ver comigo, memórias afetivas, a minha família gosta muito disso, a gente é mais do campo, a gente é mais da modernidade. E a chácara Panorama Lounge, ela fala muito comigo e com meu esposo, porque, igual vocês falaram, a gente ama viajar, ama conhecer o mundo. Se hoje fosse preferir entre uma praia, locais que tem muito monumentos, museus, eu mais meu marido escolheria a natureza, onde vai ter um rio, onde vai ter uma nascente, um lago, ter essa experiência, esse contato com a natureza. Então a chácara Panorama Lounge ela é mais bucólica, ela tem mais verde nativo, igual tem a árvore lá, uma árvore do cerrado que alguns falam que ela chega a ser até centenária, de tão grande que ela é. Então a gente gosta mais disso. A New Lounge ela é nossa menina dos olhos, né, que brilha tudo. Mas os eventos, eu, Maria Angélica, me identifico mais com a chácara Panorama Lounge. É o seu gosto pessoal, é o meu né? gosto a gente tem que deixar pessoal. bem claro isso, porque a gente sempre menciona, Maria Angélica, de que é o nosso gosto, é o nosso estilo, né? Aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente se identifica, porque às vezes para você a Panorama Lounge te toca realmente de uma forma ela diferente. Tem uma história. Mas para outra pessoa, para outra noiva, não é a mesma Quando for lá visão. visitar, né, e vai falar, opa, não, peraí, o que eu gosto mais é da New Lounge. Agora a New Exatamente. Lounge, ela tem muito gosto nosso. Eu falo que eu moraria ali, tranquilamente, colocaria umas paredes de gesso, ela tem tudo que a gente queria na nossa casa, né? Então, as duas têm muito a ver com a gente, mas quando fala de evento, gerar memórias afetivas, lembranças, aí seria a chácara Panorama Lounge, foi que a gente casou. E eu acho tão interessante ela falar sobre experiência, porque você traz realmente a noiva e o noivo que faz a visita para você. Eu lembro que a gente conversou uma vez, enfim, eu até presenciei parte disso com você também, de que você coloca aquele casal dentro do casamento deles, né? Passando um tour ali dentro do espaço, mesmo se não tem decoração, mas você se coloca, no caso, aquele casal dentro do próprio casamento para eles se sentirem realmente pertencentes àquele local. Ou Isso. não, ou ele vai para uma próxima opção, que no caso pode ser New Lounge ou até mesmo outro espaço, e ele realmente fala assim, uau, aqui é o meu lugar. É realmente a presença, né? O Isso. pertencer àquele espaço, né? É engraçado que às vezes a pessoa marca comigo para visitar a chácara e fala assim, eu tô indo em outro lugar, dá para me atender tal hora? Eu falo, olha, resolve pelo menos 1 hora
pra eu conversar com vocês. Eu falei, não, mas é só ver. Eu falei, gente, não é só ver. Vê, eu te mando foto, mando vídeo, vê rápido, né? Mas quando eu vou mostrar a chácara, eu sempre paro lá na porta e falo, olha, ali é isso, isso, isso. Pronto, essa aqui é a chácara. Agora vamos caminhar aqui comigo, que eu vou te mostrar como que os eventos acontecem aqui. Aí eu vou traçando, né? Desde o convidado, na hora que ele chega, o momento da noiva, para que a pessoa ela possa visualizar aquele momento. Porque a maioria deles é a primeira vez que está fazendo um grande evento ou fazendo um casamento, né? E eles não têm noção de como que funciona, como que o convidado ele chega, quanto tempo que ele tem que esperar, a questão do sol, o salão, os bastidores, os fornecedores. Então, conforme eu vou mostrando os espaços, eu vou falando os exemplos dos casamentos que teve e a pessoa ela vai se conectando comigo ali, né? Tanto é que meu atendimento varre 1h30, 2, já teve até 2h30. O que não é difícil. Porque aí as pessoas vão tendo essa liberdade de falar comigo e vão se entregando, vão fazendo as perguntas, né? Que às vezes, o que eu sinto quando eu abordo os casais, eles ficam com um pouco de receio, às vezes até de falar que já olhou algum fornecedor, não sei se eles acham que a gente vai querer cobrar mais caro, sei lá, mas eles ficam com esse receio de citar que foi em tal fornecedor ou fechou tal fornecedor. Então, a maioria deles vem com uma armadura e não se abrir. E conforme eu vou falando, eles vão tomando essa liberdade de se expondo, de falando os gostos, os medos deles, os anseios, aí ali é onde a gente vai trabalhando, vai conversando. E eu falo, nem todo mundo que vai ali na chácara, eu sei que vai fechar comigo, porque é igual um vestido de noiva. Às vezes aquele vestido não vai encaixar perfeitamente, né? Mas ele vai sair dali com uma experiência. Eu quero pelo menos contribuir com esse momento. Mary, e desse assunto que a gente está falando, que hoje a modernidade, a vida corrida, a internet, traz essa falsa sensação de que a gente consegue resolver tudo de modo virtual. Sim, graças a Deus a tecnologia otimiza, agiliza, aproxima muita coisa. Mas, por outro lado, alguns casais que poderiam ter uma experiência mais imersiva, uma experiência mais pessoal, acabam optando por pegar o WhatsApp e mandar aquela mensagem, qual o seu preço? Né? Que é aquela mensagem que não é que a pessoa está fazendo de uma forma errada, mas não é aquela abordagem que vai levar a pessoa para uma experiência imersiva. Então, assim, eu queria que você dissesse para alguém que está procurando um espaço para o seu casamento. Aqui nesse podcast a gente tem muitos noivos e noivas, então assim, para quem está procurando um espaço, quando vai abordar um proprietário de espaço, quais são as informações que ele precisa passar para a pessoa verificar a disponibilidade, para enviar um primeiro orçamento? Qual que é a forma ideal da pessoa conhecer um espaço? Porque, às vezes, por um vídeo que foi gravado há, 2, 3 anos atrás, por uma foto que tem ali um tratamento de imagem, a pessoa não vai conseguir, como eu já ouvi você dizer muitas vezes, né? Ouvir o barulhinho do pássaro, da água, da fonte, aquela coisa toda. Então, assim, me fala, como é que é uma abordagem ideal de um casal que vai se abrir para uma experiência imersiva de conhecer o espaço onde vai se casar? Interessante essa pergunta, porque eu respondo inúmeros WhatsApp por dia, sem contar por semana e sei lá quantos por mês. Então são muitas mensagens. E existem aquelas mensagens, vou ser sincera, que na hora que eu bato o olho assim, eu falo, vou responder depois. Porque assim, a gente sabe que a pessoa ela mandou essa mesma mensagem para um monte de gente. Se for um domingo, então aí você depois. O domingo, gente, tem que ter paciência, porque a gente tem família, tem o pós-evento, às vezes tem evento no domingo. Então, eu, Maria Angélica, gosto de dar atenção para cada casal. Então, se a pessoa me chamou no WhatsApp, para eu responder ela, eu quero ter tempo para conversar, entender a necessidade dela. Aí, quando a pessoa ela simplesmente manda assim, quanto custa para casar na sua chácara? Ou para fazer um evento na sua chácara. Não é assim quanto custa. Para mim, existe uma diferença muito grande em valor agregado e preço. Quando eu coloco na balança os valores agregados, poxa, esse espaço tem isso, e cobra por isso, é justo. E não tem nada, e é barato, tá, mas aí eu vou ter que colocar isso, vou ter que pôr tais coisas, acaba se tornando muito caro. Então, antes de passar o preço para uma pessoa, a primeira pergunta que eu faço, você já conhece a chácara pessoalmente? Porque às vezes ela foi até em um evento. Mas mesmo que ela vá em algum evento, eu faço de tudo para que ela venha até mim, para ter essa experiência pessoalmente no espaço. Porque quando ela vai no casamento de uma amiga, é o sonho de uma pessoa retratada ali. Eu falo muito assim,
A gente tem aquela torre de apartamentos e todos são a mesma planta. Só que quando você entra na primeiro apartamento, é um estilo industrial, o segundo é um estilo mais rústico, o terceiro não tem estilo nenhum, o outro é todo projetado por um arquiteto. Então você está entrando na casa da pessoa que tem a aparência, o jeito da pessoa, a personalidade da pessoa retratada ali. Quando você vai em um evento, isso também reflete muito, o pessoal transforma a chácara. Então, quando eles entram em contato comigo, a primeira coisa que eu tento fazer é, você já conhece? Não, então venha viver uma experiência aqui na chácara. Tira um tempo para a gente poder conversar, eu entender a ideia do seu casamento, e às vezes eles nem sabem também como se organizar agora, não tem uma noção. E na visita, conforme a gente vai conversando, você vai vendo que o olhinho das pessoas começam a brilhar, porque vai dando aqueles estralos. Nossa, a gente gosta disso. Nossa, é legal isso, a minha família é desse jeito. Nossa, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Nossa, é verdade, a gente gosta disso. Não é disso. Porque quando a gente começa a organizar casamento, que eu percebo os casais, é que eles têm aquela ideia daquele casamento assim, uau, aquela festona e aquelas coisas, né, tudo decorado, aqueles lustres e tudo, aquela festa mais tradicional. Mas cada casamento ele é muito a pessoa. Tem os casamentos mais intimistas, às vezes é só 50. Tem aqueles casamentos que vai chamar a cidade toda, né? Os parentes todos que vêm de fora. E é tão interessante que às vezes eles me procuram pela Chácara Panorama Lounge e fecham a New. Me procura pela New Lounge e acaba fechando a Panorama Lounge. Porque quando ele entra no espaço, ele começa a se identificar. Então, voltando lá na sua pergunta, agora eu vou responder ela, né? Qual que seria a abordagem ideal? Olha, eu estou começando a olhar para o meu casamento, um local para casar, encontrei a sua chácara em tal lugar, porque eu já sei se ela já viu fotos, se foi uma indicação, se ela já foi em algum casamento. É para aproximadamente tantas pessoas e falar um pouco da ideia dela. Eu quero casar, às vezes, no final de tarde, eu não quero casar eu vou casar na igreja, eu vou casar no campo. Porque, às vezes, eu começo uma abordagem, a pessoa, depois, lá na frente, ela se abre e fala, não vou casar na igreja. E eu já mostrei várias coisas de casamento no campo, entendeu? Então, quando a pessoa ela detalha mais o que é o evento dela, como que ela queria fazer, quais as ideias dela, a gente sente mais aquela liberdade em poder abordar os assuntos com ela e sonhar junto dela, né? Agora, quando vem diretamente no preço, parece que queria uma barreira, uma resistência, a pessoa quer saber só quanto custa, entendeu? Preço por preço vai para qualquer lugar, né? Quero comprar um carro, aí você chega lá na concessionária e fala, é 100 mil, não, vou fechar na outra, 150 mil, é muito caro. Aí, quando você entra, ele tem o conforto que você quer, o porta-mala do tamanho que você precisa. Eu vim com um carrinho gigantesco de neném para cá. Não é qualquer porta-mala, que cabe um carrinho daquele. Até o rapaz do estacionamento falou, nossa, esse carrinho aí é grande, hein? Então, você precisa conhecer os valores agregados para comparar se aquilo lá é barato, se é caro, né? Então, quando me aborda diretamente o preço, assim, a gente já cria aquela... Mas eu tento quebrar isso. Eu tento trazer a pessoa para conhecer, viver essa experiência na chácara. E aí, por que a gente reforça muito esse assunto aqui no podcast sempre? Porque tem alguns casais, graças a Deus são poucos, é raro, mas acontece também, que quando a gente percebe essa abordagem mais direta, que é aquilo que a gente diz, não está errado, porque a pessoa não casou, não sabe que existe uma abordagem melhor. E a gente tenta contornar essa abordagem direta para uma abordagem que leva a pessoa a uma experiência. Tem gente que acha que a gente está enrolando, tem gente que acha que a gente está dificultando, que a gente não quer passar as informações e tudo mais, quando na verdade a gente quer convidar a pessoa para ter pequenos spoilers do casamento dela. Exatamente. Se os casais soubessem, né, Maria Angélica, como cada reunião com a gente, fornecedora, acaba sendo uma consultoria, e ele acaba percebendo, você citava, e eu me lembrei de um caso de uma noiva que, quem me contou isso foi a cerimonial dela, que ela não queria fechar comigo, porque ela foi num casamento que eu estava, viu algo que eu fiz e não gostou. E ela jurava que eu fazia aquilo em todos os casamentos. Só que aquilo que ela não gostou, na verdade, era algo muito importante para aquele casal. Naquele contexto, daquela história, algo que eles faziam quando eram adolescentes, namoravam, enfim. Ela, na escola, comprava uns docinhos e aí chegava para ele e falava assim, beijinho ou brigadeiro? E a gente, enfim, rolava uns beijinhos por conta dessa brincadeira deles. E a gente encerrou a cerimônia com um docinho de brigadeiro e de beijinho. E ela jurou que eu encerrava todas as cerimônias com um docinho de beijinho e brigadeiro. E a cerimonial dela falou assim, não, aquilo foi para aquele casal. Então, às vezes a pessoa até já conhece as suas chácaras, até conhece o espaço onde ela quer casar, mas conheceu
num outro evento. E ela não sabe das possibilidades que ela tem E já pro evento aconteceu dela. isso, da pessoa visitar em um final de semana e não gostar da chácara. Aí a decoradora dela, por conhecer o gosto da pessoa, falou, olha, essa chácara, ela tem tudo a ver com a sua proposta. E ela visitou e falou, não gostei. Aí a gente teve que levar ela em um dia que não tinha evento para ela ter uma noção. Porque o casamento que ela foi era para, acho que 350 pessoas, mas a pessoa colocou tudo que ela tinha direito. Então, assim, fica tumultuado, porque é muita informação visual, aí a pessoa colocou voal aqui, põe muita loud, então ficou... Que era o que ela queria, a outra noiva queria isso, né? Então ficou assim, muita informação visual. E a outra noiva era uma coisa mais clean. Então na hora que ela chegou e ela viu aquele tanto de coisas, não dá para ter noção de fato como que era o espaço. Aí ela não ia fechar com a chácara. A decoradora, por conhecer o gosto, falou, olha, volta lá um dia que não tem decoração. E ela voltou e falou, não, realmente, é a chácara que eu quero casar. E ela fechou o contrato comigo depois. Então, por conhecer num dia que tinha um evento, ela acabou tendo uma imagem um pouco distorcida, porque não era o estilo dela, né? Tava tendo a percepção do outro casal que tava casando, com Então, aquela outra decoração e com quantidade de pessoas completamente diferentes. Por isso que eu gosto de mostrar mais meio de semana. E o tour que eu mando, porque tem algumas noivas que não tem como vir. Eu já fiz casamento de noivas do Peru, Canadá, acho que você fez de Paris, né? Da Sim, França. um casal francês. Isso. Dos Estados Unidos. Agora eu fechei com uma recente dos Estados Unidos também. É impossível ela vir antes do casamento. Ela vai vir mais próximo. Então, como mostrar isso? Então, eu fiz um tour na chácara, eu mostro, vou explicando, como se a pessoa estivesse lá pessoalmente. E dá para gerar um pouco de experiência, mas não se compara o pessoalmente, de você sentir o ventinho, aquela sombra, aquele ar fresco, escutar os passarinhos, como que é o clima no final de tarde, entrar lá no chalé dos noivos, abrir a janela e sentir aquela energia gostosa da natureza, aquele ventinho. É só pessoalmente, né? Comer amora. Isso. Gente, a plantação de amora da Maria Angélica é gigantesca. Jabuticaba. Então, assim, ter essa experiência. Algumas noivas, elas vão para a Chácara Panorama Lounge, que tem um chalé, e passam o dia lá. Então, noivas que não são tão ansiosas de ver, às vezes, o processo da montagem, de decoração, gostam de estar ali próximo, elas se arrumam. Depois ela sai com bobs no cabelo, com o hobby, vai lá ver a decoração, vai lá pro pomar, imagens, exatamente. Né? Vai lá, chupa uma fruta, acompanha tudo de pertinho. Então, tem noivas que são assim, já tem noivas que não, que elas preferem ficar longe e chegar só na hora do casamento. Mas como que eu vou saber isso? Quando eu chego num lugar, eu começo a imaginar, visualizar, ter essa experiência mesmo. Então, nada se compara aí pessoalmente. E esse ir pessoalmente, desculpa. Vai desculpa. Você. E esse ir pessoal, ganhei já. E esse ir pessoalmente, como é que você recomenda assim? A pessoa, né, vai na chácara, ela tira um dia para ir em todas as chácaras da cidade, leva a família, papagaio, periquito, como é que é? Como é que você recomenda? Leva. Mas como é que é o jeito legal de fazer uma visita para escolher o espaço onde a pessoa vai se casar? Leva os animais. Olha, eu tenho uma York que antes de ter bebê, ela andava comigo pra cima e pra baixo. Então, eu tenho cadeirinha, tem canguru, tem bolsa de tem um monte de coisa. Então, onde eu ia, eu carregava essa cachorrinha. Então, existem casais que estão começando a namorar, né? Aí, eles têm a cachorrinha que o noivo deu pra noiva, então, onde vai, carrega. É legal levar, só que atrapalha de certa forma, porque o cachorro quer liberdade. Aí, em vez da pessoa focar no espaço, naquilo que a gente está falando, ela está preocupada porque o cachorro já saiu de perto dela. Então, eu sinto que isso atrapalha. É um espaço Outra grande, questão, né? Isso. Ai, cadê o cachorro? Não sei o quê. Será que tem algum perigo? Será que tem outro cachorro aqui? Então, atrapalha. Uma outra coisa, que assim, quando eu vejo, gente, de verdade, eu já até mudo o meu semblante. Não é errado levar, mas, eu espero que vocês me entendam. Tem casais que eles levam a família toda. Por exemplo, a mãe, o pai, a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada e a melhor amiga. E às vezes o irmãozinho ou um sobrinho, que vai ser o pajem e tal. E aí chega, tipo, 7, 10 pessoas lá para visitar a chácara. Lembra de eu falar com vocês que conhecer o espaço é igual o vestido de noiva? Você tem que pôr no corpo e provar. Você não vai levar a família toda para definir o seu vestido de noiva. É algo pessoal seu, é um gosto seu. Aí tem aquele que fala assim, não, ficou decotado demais. Não, isso é muito apertado.
Nossa, mas esse deco pode rasgar um pouco mais, assim, para realçar. Então, cada um vai ter uma opinião diferente. Mas e a opinião da noiva? Ah, mas esse terno não combina com você. Essa cor não tem nada a ver. Qual que é a opinião do noivo? Entendeu? Então, a chácara é onde tudo acontece. Todos os seus fornecedores vão para lá. Todos os seus convidados vão para lá. Eu falo que é a sua casa. Você está recebendo as pessoas na sua casa. Aquela casa ali é sua para aqueles dias, para aquele momento. Então, como que eu vou receber? Tem que ter muito a ver comigo. Quando vai a família toda, primeiro, já chega o pai, ele já sai e vai olhar o salão. Aí a avó já chega e já vai sentar. Aí a noiva já fica preocupada porque o noivo já está olhando e perde muito as falas, os detalhes, o que pode ser feito em cada lugar. Então eu sinto assim que o atendimento, ele não, o casal eles ficam um pouco meio indecisos. Perde um pouco de conexão até com você. Exatamente, Tá espaço. exatamente. Aí eu tento focar mais no noivo e na noiva, só que às vezes tem mães que são muito... Não sei se eu posso falar isso aqui. Claro, pode sim. Aqui pode tudo. Muito controladora, sabe? Assim, não, mas tem que ter. Eu atendi uma noiva que a mãe dela falou assim, não, mas tem que ter isso, tem que ter luz, tem que ser... Porque eu comentei com a noiva que, falei, olha, o casamento, as pessoas vão chegar e falar assim, nossa, que lindo. Tá, mas agora eu vou curtir. Entendeu? Vou comer, vou beber, vou dançar. É as experiências daquele dia. Lógico que tudo faz uma conexão, tudo tem que estar bem estruturado, planejado, mas as experiências que eu vou gerar para o meu convidado ali são as que vão ficar. E essa mãe, ela queria um casamento cheio de muito glamour, e a noiva falou assim, não, mãe, eu não gosto disso, eu quero muita comida gostosa, muita bebida, eu sou mais tranquila, eu não quero aqueles arranjos altos, eu quero uma coisinha, a mãe, não, mas não sei o quê. E aí eu ficava, e agora? Você fala com a noiva ou a mãe, porque eu sabia que era a mãe que ia influenciar no final. Que ia assinar o cheque. Eu nem ia falar isso. Mas a gente sabe. Mas é a mãe que ia pagar. Mas assim, é muito complicado, porque eu vi que a noiva, a experiência dela não foi 100%. Ela saiu um pouco meio que frustrada. Não porque, teve o efeitual. Exatamente. Ela tinha uma expectativa, ela já tinha namorado a chácara, ela sonhava com a chácara, era New Lounge. E na hora que chegou ali, ela já começou a visualizar as coisas, conforme eu fui falando, porque a gente conversa com o casal, a gente passa a entender, a gente já começa a traçar o perfil, a gente já consegue falar direcionado, né? E aquela mãe quebrou totalmente isso. Eu vi que a noiva saiu dali, tanto é que ela não me retornou mais, né? Porque eu não falei algo que agradou a mãe. Eu estava falando com a noiva, mas quem daria a palavra final era a mãe. Só que mesmo assim, às vezes você fala assim, mas e aí, você falou com a... Não falei com a mãe. Continuei falando do sonho da noiva, porque eu sabia que a mãe já tinha casado, e era a noiva, entendeu? É o sonho dela. E o que eu vejo em muitos casais, às vezes é essa frustração de seguir todo mundo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter tantos padrinhos, tem que chamar isso, tem que chamar fulano, tem que ter isso no casamento, não pode ter isso, e acaba se frustrando, e é o sonho deles que deixou de acontecer. Aquela frase que a gente falou no último podcast, né, com a Mainá, noiva não tem que nada. Na verdade, as pessoas acreditam que tem que ter, tem que fazer aquilo, o fornecedor impõe às vezes alguma coisa, ou até mesmo a mãe está impondo alguma coisa, mas na verdade não tem que nada. A noiva tem que ter a sua própria opinião e tomar a sua própria decisão, independente de qualquer circunstância. Às vezes o sonho da noiva é casar na igreja, é ter aquele momento da porta se abrindo, aquela cauda da escadaria, né, a devoção dela ali na frente, é o sonho dela. Mas tem noiva que esse sonho não é dela, esse sonho é da mãe, é da avó que é muito devota. E o sonho da noiva é casar no final de tarde, gente, do lado de uma cascata de água escorrendo aquela água, com aquele barulhinho gostoso de água, com aquela sinfonia do musical, com os pássaros voltando tudo pro ninho, aquele ambiente agradável, né, de final de tarde. Às vezes o sonho da noiva é esse. Mas o sonho da mãe e da avó é que ela case na igreja. Então, muitas vezes, ela deixa de realizar o sonho dela por conta de influência do familiar. Então, não é errado que eles vá com a família. Só que eu percebo que quando isso acontece, na maioria das vezes, o sonho do casal fica em segundo plano. Então, se fosse assim, o que você aconselharia, Maria Angélica? Vai, visite. E depois, seleciona, olha, eu gostei da Panorama Lounge e da New Lounge, e X, ou não, é Panorama Lounge e New Lounge. Seleciona umas 2, 3 que você gostou e leva a família. Mãe, eu gostei dessa por isso, o que a senhora acha?
Mas no final de tudo, gente, independente de quem vai pagar ou não, é o seu sonho. É uma coisa que você vai levar para a vida inteira, entendeu? Aquele dia. Então, não tem aquele arrependimento. Eu poderia ter feito isso. Sabe por quê? Vou citar um exemplo. No meu casamento, eu convidei, acho que 14 casais de padrinhos. Me arrumei com várias madrinhas. 7 madrinhas minhas atrasaram. Eu cheguei pontualmente na chácara. Queria casar no final de tarde. Mas por conta das minhas madrinhas não terem chegado, eu fiquei esperando as madrinhas. Então, o meu lindo pôr do sol, que eu tanto sonhei, do carro eu via ele indo embora. E isso eu casei... é uma falta de respeito com os noivos. Isso. E eu casei à noite. E também com os fornecedores. Sim. Atrasa tudo, né? Todo cronograma, tudo. E eu casei à noite, não tinha iluminação adequada para isso, porque lembra que era uma experiência, né? Nosso casamento era o primeiro. Se você ia casar de dia, não fazia sentido gastar com iluminação cênica, né? E então, por conta de outras pessoas, acabei que o meu sonho não foi como de fato eu queria, né? Então fica aí a dica, gente. Lógico, eu falo, a cerimônia do casamento, as pessoas estão lá para honrar vocês. E a festa, vocês estão honrando as pessoas. Né? Você precisa pensar nesse ponto de fazer uma festa para agradar todo mundo. Mas a cerimônia, todo o contexto, o que vai envolver aquela festa, tem que ter a cara do casal. Tem que ter o sonho do casal também. E selecionar também quem que a gente vai convidar, né? Para não acontecer igual aconteceu comigo e tantos outros. Sobre essa questão, por exemplo, que aconteceu com você, eu sei que foram várias madrinhas que ocasionaram essa questão do atraso, mas hoje, se fosse você realizando o seu sonho, que foi quase 10 anos atrás, você continuaria esperando essas madrinhas ou você casaria com o pôr do sol? Eu entraria. Hoje eu entraria. Meu casamento na época, gente, foi para 230 pessoas. Quando eu vejo casais que me procuram e falam assim, 500, 400... Eu fico pensando hoje, tá certo, eles querem fazer uma festa grande, tem gente que casa com 15, 20 pessoas, a gente casa com 500, faz para 1.000, mas eu vejo hoje, pela experiência que eu tenho, que casamento é algo tão íntimo nosso, as pessoas mais próximas da gente, pessoas que realmente consideram, eu falo isso para os casais, falo, olha, se alguém, no dia do seu casamento, tá com a dor de barriga, ela toma remédio e vai. Furou o pneu do carro, ela vai alugar um Uber e vai. E é longe, ela vai se programar com o chefe dela para poder se deslocar e estar ausente, porque ela vai para honrar você, entendeu? Eu lembro que no meu casamento eu chamei uma amiga minha, a gente se conhece desde a primeira série, a gente tinha 6 anos na época, eu tenho... Então tem anos que a gente se conhece, entendeu? Eu entendi, 12 anos que você se conhece. E ela foi no meu casamento com a menina com febre. E ela foi no médico, medicou a neném e foi pro meu casamento. Quando eu voltei das fotos, ela foi me encontrar, ela falou assim, Mary e tal, você me perdoa, eu preciso voltar pro hospital. A Sarinha não baixou a febre. Eu falei, como assim? Você foi com a menina doente? Ela falou, não, a gente medicou ela, mas eu vim para te honrar. Eu queria muito estar aqui para te honrar. E aquilo mexeu muito comigo, por quê? Porque ela não mensurou os problemas que ela teria ou as dificuldades foram maior, igual nós comentamos aqui, para estarmos aqui, né? Ontem, Matheus doente, você teve que ficar internado, mas a gente honrar o compromisso de estar ali, honrar as pessoas. Eu acho que isso julga muito, isso é muito importante. Então, quando você vai chamar as pessoas para o seu casamento, será que eu sou tão importante para essa pessoa que ela abriria a mão do dia inteiro para estar aqui comigo? Quando a gente pensa assim, o meu tio-avô, de não sei de onde, a gente já pensa, preciso chamar? Não, ele nunca está nos eventos da família, casou não sei quem lá e não me chamou. Aí, às vezes, a gente fica tão atento a chamar tanta gente da família que a gente não tem tanto contato e aquela pessoa que está com você ali todos os dias, que acompanhou sua história, você não consegue chamar. Posso dizer uma verdade? Pode. Tem familiar que sofre ao receber o convite. A gente sofre pensando que tem que convidar aquela pessoa. E aquela pessoa, quando recebe o convite, vira e fala, poxa, eu vou ter que gastar com maquiagem, cabelo, presente, vestido, roupa, viagem. Então, assim, e é muito incrível, né? Que todo mundo, antes do casamento, fala que tem muita dificuldade de fazer a lista de convidados. Mas, invariavelmente, 90% dos casais, depois do casamento, fala, eu reduziria com muita tranquilidade hoje. Hoje, meus eventos, para me atingir 100, já é difícil.
Os seus eventos pessoais, da Maria Angélica e do Leonardo. Pessoais, isso. Falar assim, nossa, achar 100 pessoas que de fato vão, porque eu sei que custa. Vão com alegria, né? Exatamente, com satisfação. Fazem parte da história de vocês de E é alguma engraçado maneira. que essa amiga minha, depois que eu casei, eu estava grávida da minha primeira menina, ela fez um chá de bebê. E eu lembro que foi dia 6 de outubro, gente. Foi um dia que caiu o céu, 6 de outubro de 2018. Caiu raio, foi bem intenso. Eu atravessei eu saí da chácara, estava com a minha bebê num evento. Eu saí da chácara, atravessei a cidade de carro, com o bebê conforto, debaixo de um temporal, para ir no chá de bebê dela. Na hora que eu cheguei, que eu desci assim a sombrinha e tô cabeça baixa, arrumando todas as coisas. Na hora que eu levantei, assim, ela estava na minha frente, ela não acreditava. Ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu fiquei até sem graça. Falei, você me convidou? Ela falou, Mary, o que você está fazendo aqui debaixo dessa chuva? Mas sabe por que você nem pensar na dificuldade? Eu falei, eu vim te honrar, né? Eu vim aqui estar com você nesse dia. Ela ficou muito feliz, porque eu não mensurei todas as dificuldades que eu teria para estar ali, mas eu simplesmente fui para honrar. Então, o casamento, eu vejo isso, é um momento tão feliz, um momento tão ímpar na sua vida, que vai marcar a sua vida para sempre. Tem a Maria Angélica antes do casamento e a Maria Angélica depois do casamento. E, literalmente, eu sou outra pessoa depois que eu casei com meu marido. Né? Toda a história muda o rumo, porque antes ela estava aqui assim, agora ela está, né? É diferente. Então, selecionar essas pessoas que vai estar com a gente ali no dia é muito importante. Uma verdade verdadeira que a gente que trabalha com evento sabe. Convidado, padrinho, parente que começa a botar problema no casamento ou para ir no casamento, ele não quer estar ali no seu casamento. Exatamente. Sabe? Falar do vestido, difícil, né? É difícil assumir isso. Mas aquela pessoa que bota muita dificuldade na logística, no dia, na hora, muito defeito, ele não quer estar com você. Exatamente. E provavelmente ele vai causar algum transtorno no processo até chegar ao casamento ou até mesmo no próprio casamento. Eu falo para os noivos, chama aquele amigo que quando acabar a cerveja, ele vai comprar lá fora. Sem falar nada. Sem reclamar. Falando, acabou a cerveja. Não, mas não é possível. Mas também, sempre foi assim, mão de vaca, né? Maria não, Angélica, acabou a cerveja, gente, vamos fazer uma vaquinha, vamos lá comprar, não deixa o noivo saber, não. Você falou uma coisa interessante que eu vou puxar um gancho voltado para o seu local, enfim, ou para vários locais aqui de Uberlândia ou todo o Brasil. Acabou a cerveja, beleza. O que você acha, no seu ponto de vista, que a noiva e o noivo precisa preocupar na hora de contratar um espaço para o seu casamento? Exemplo, a grama não está bem cuidada, não tem gerador naquela chácara, a iluminação à noite ela é precária, enfim, não tem um espaço para making off da noiva, não tem uma suíte para a noiva dormir posterior ao casamento e o noivo. Me fala, na sua opinião profissional e até mesmo pessoal, o que não pode faltar, assim, que é inadmissível a pessoa contratar um espaço para evento, seja chácara ou até mesmo salão, e fala, isso não tem. Nossa, são tantas coisas. Primeiro, vamos lá, quero casar no campo. Jardim. De junho a setembro, a gente entra numa seca. Então, assim, às vezes vai cair uma chuvinha, não sei se é temporã que fala, uma chuva bem breve em agosto, mas assim, bem rápida. Mas de junho a setembro, geralmente não chove. E o paisagismo, se você não tiver uma irrigação, aquela grama ela vai ficar amarela, ela vai ficar seca. Então, a chácara hoje, a gente tem um semipoço artesiano, a gente tem irrigação. Então, todos os dias o jardim está sendo irrigado. Então, isso, para mim, é uma das prioridades, jardim, né? A questão da irrigação. Outro ponto, um salão coberto, amplo. Eu vou contratar, é para 300 convidados. Ok, é uma época de chuva? Esse salão fechado comporta meus 300 convidados? Comporta. Aspas. Comporta os convidados, mas comporta uma pista de dança, comporta a mesa de bolo, comporta a mesa dos pais, comporta uma lounge, a sua cabine de foto, o seu bar temático. Então, não é só o espaço... Porque a maioria das pessoas fala, não, que cabe 200, cabe 300 pessoas. Exatamente. Meu corpo de bombeiro lá acho que é 3 vezes mais a capacidade de pessoas sentadas. Então, as pessoas chegam lá e falam, nossa, cabe isso? Eu falei, cabe em pé. Mas para um casamento não comporta. Porque você tem que pensar nessa estrutura. Então, às vezes, a gente foca assim, não, aqui cabe 250 pessoas, cabe 300 pessoas tranquilamente. Mas e quando você coloca a estrutura do evento por completo ali? Aí não cabe, não comporta. Então, tem que pensar nessa questão do espaço como um todo. Outra coisa, convênio médico. Eu ia
peraí que eu vou explicar. Eu ia cancelar meu convênio em janeiro do ano passado. Em fevereiro eu engravidei. Seu convênio pessoal? É, convênio médico. Já vou explicar, peraí. Ah, tá. Eu ia cancelar meu convênio em janeiro. Em fevereiro eu engravidei. Porque eu não precisei de usar o convênio por muito tempo. Gerador. Ah, não, mas não cai energia. Mas e se cair? Eu lembro, gente, dia 7 de outubro costuma cair uns temporal, né? Olha, quem vai casar em outubro, se prepare, estrutura, se vai casar num campo, se vai casar na igreja, gerador, porque como a gente vem aí de junho a setembro, aquele período de estiagem, seca, né? Finalzinho de setembro, outubro, começa a dar uns temporais de raio, porque aí vem a chuva com força, né? Esse 7 de outubro de 2017? 2017. 17. Eu de tava 18. Presente, não na sua chácara, mas na região. Eu lembro direitinho da data também. Que nós ficamos 5h30 sem energia nesse dia. Foi tão traumatizante que eu saí da chácara direto para o hospital, porque eu estava grávida. Então eu passei muito mal, porque a energia não voltava. O que aconteceu nesse dia? Haviam tantas festas no setor que sobrecarregou a rede e o transformador da rua, ao invés de desarmar a chave simplesmente queimou. Estourou. E aí eu lembro que a CEMIG, eu estava na igreja, o meu funcionário me ligou, Maria, a gente está sem energia. Eu falei, como assim? Sem energia? Já saí ligando para a CEMIG. Vim da igreja até na chácara, ligando para a CEMIG, abri inúmeros protocolos, estamos indo. Demorou 5h30 para eles resolverem o problema, porque era a chave que tinha queimado. Eles trocaram uma chave, queimou de novo, trocou outra chave, queimou de novo. Eu sei que teve um tal de H3 lá. Trocaram a chave 3 vezes e aí firmou. Mas já era tarde, porque o evento praticamente já tinha acabado. Muita gente indo embora. Os parentes que... O pessoal foi embora, ficou só aqueles amigos chegados mesmo com a lanterninha do celular, tomando cerveja quente com gelo. Foi terrível. E depois desse dia, na época a gente não tinha gerador. E isso havia constado em contrato, né? A gente sempre orientava, mas nunca tinha acontecido isso. Mas ninguém vai falar assim, hoje vai cair energia, hoje vai ter um acidente lá no poste, lá na avenida, né? Se prepare, exatamente. Né? Ninguém está preparado para isso. É igual o convênio médico. Você não hoje eu vou ficar doente, eu preciso de um convênio. Não. Você precisa ter, porque quando você precisar, ele está ali. Seguro de carro, né? Ninguém faz seguro de carro querendo usar. Exatamente. E aí, eu lembro que nesse dia... foi um transtorno. Depois disso, eu e meu marido ficamos bem atordoados. Falava assim, meu Deus, 2 eventos ao mesmo tempo. Simplesmente não aconteceram. Olha, quanto planejamento, quanto investimento para que faltasse energia e a festa não acontecesse. Aí eu até brinco com os casais que a gente decidiu vender um rins e fazer uma subestação de energia. A gente falou assim, vamos fazer uma subestação para a gente ter o nosso próprio transformador. Tem a sobrecarga de rede, a gente está plena, iluminada aqui com a nossa subestação. E assim a gente fez, investimos na subestação, construímos tudo mais. Ficamos plenos, iluminados, né? Só que o que aconteceu? Um belo dia, acontece um acidente na avenida principal, longe da chácara, e esse poste cai e nós ficamos sem energia. Eu falava, gente, mas não é possível. Como assim, gente, com uma subestação de energia, sem energia? Só que esse foi, acho que 1h30. Mas mesmo assim, Miqueias, é um transtorno enorme. Porque é aquela ansiedade de, meu Deus, será que vai voltar? Quanto tempo nós vamos ficar assim? Será que os convidados estão falando? Será que as pessoas estão indo embora? E os fornecedores? Como que a cozinha vai funcionar? Então, assim, foi bem traumatizante também. E aí Fora os outros fornecedores que não trabalham em regime de exclusividade, né? Então, a banda, às vezes, tem 3 shows na mesma noite. Isso é super natural e comum. E aí, um casamento que atrasa 1h30, você tá ali perdendo a sua banda. Exatamente. E aí eu lembro que depois desse acontecido, a gente descobriu que era um acidente na avenida, que tinha acidentado, um carro acidentou e caiu o poste. Aí a gente investiu num gerador. Eu falo que agora foi o fígado, porque o rim já tinha tirado. Pegou um pedacinho do fígado. Mas aí a gente fez esse alto investimento. Algumas pessoas falam, vocês é louco, para que colocar tudo isso? Só que é um sonho que é um dia, não volta, né? Aquele transtorno, aquele trauma não volta. Tanto é que eu lembro a data, eu lembro quem eram os noivos, os fornecedores, eu lembro de tudo daquele dia. Então, hoje a gente se prepara. Eu falo, independente se a pessoa ela vai casar na nossa chácara ou não, mas contrate um gerador. Ai, Maria Angélica, mas e se não usar?
amém. Você ficou o seu casamento tranquilo, sossegado. E se acontecer, caiu uma árvore, caiu e bateu lá no fio, ficou sem energia? Alguém teve um acidente ou congestionou a rede no bairro, deu, sei lá, aconteceu qualquer coisa. Já aconteceu de raio cair próximo e afetar também a rede. E aí tá lá a subestação, o gerador. Então, algo que a pessoa tem que se preparar. Gerador, o paisagismo e um salão espaçoso. A iluminação também julga muito, porque às vezes a pessoa quer fazer toda uma decoração na área externa, fazer vários ambientes, várias lounges. Ela precisa pensar nessa questão da iluminação também. E quanto mais decoração o próprio espaço tiver, mais você economiza em algumas coisas e dá para investir em outras também. Quando você fala decoração, é decoração natural mesmo, né? O paisagismo. O paisagismo. Porque, por exemplo, as 2 chácaras, a gente tem grande parte do salão em portas de vidro com essa visibilidade do paisagismo. Então, quando você está dentro da chácara, você está vendo o verde, o jardim. Então, aquilo complementa com a decoração. Toda a decoração ela acaba se tornando muito bem-vinda ali, né? Não é um salão totalmente fechado. Agora, aqueles casamentos mais clássicos, mais modernos, aí eles evitam muito o verde para colocar voal, painel. Então, até a escolha do local, ela tem a ver com o estilo do seu casamento, o estilo da sua decoração. Você gosta de campo, verde, natureza, procure locais que tenham essa visibilidade que vai agregar muito valor. Não, eu quero moderno, eu quero clássico. Então, geralmente é um salão fechado onde a gente consegue moldar, com painéis, voal, arranjos altos, lustres. Legal. Eu e o Miquel, nós combinamos pouquíssimas coisas antes de iniciar toda essa estrutura de podcast, essa ideia. E uma das coisas que a gente falou assim, não, isso a gente não vai omitir, são perguntas realmente que venham causar um ponto de interrogação nas pessoas ou até mesmo um ponto de frustração. E eu preciso te perguntar isso. Geralmente, você falou sobre a questão do salão amplo, justamente pensando no plano B. Porque o plano A, quando a pessoa escolhe a Panorama Lounge ou New Lounge a casar, elas querem realmente, de fato, casar na parte do campo. Mas tem um fator imprevisível que se chama chuva. Uhum. E então, como a energia pode cair, São Pedro pode mandar chuva a qualquer momento, imprevisível, se ter com época de chuva ou não. Ainda mais agora, esse ano de 2023 está um pouco louco, exatamente, né? Para você, qual que seria, assim, na verdade, nem para você, no seu ponto de vista profissional, qual seria a sua orientação para essa noiva, para esse noivo que está se casando, por exemplo, numa cerimônia em local totalmente aberto, seja na sua chácara ou seja em qualquer outro local que seja aberto e que se existe ou não existe a possibilidade de chuva? O que seria assim, viável para eles terem de entendimento? Eu falo que a ansiedade é você estar preocupado com algo que foge do seu controle. Por exemplo, eu estou ansioso com... como que eu vou citar um exemplo aqui? Algo que vai acontecer amanhã, mas... peraí. Eu fugi um pouco aqui da... A pessoa está ansiosa com a quantidade de convidados e todo mundo vai, exatamente, por exemplo. Não tem como você controlar se vai as pessoas ou não. Sofrer por antecipação. Exatamente. Agora, chuva. Tem como eu saber se hoje vai... Gente, já aconteceu de chover na rua de trás e não chover na chácara. Já aconteceu, igual no dia do meu casamento, choveu a cidade inteira, o bairro meu não choveu. A gente que trabalha com evento, né? A gente fica nos grupos de WhatsApp, tá chovendo aí? Não, mas aqui tá caindo um pé d'água e a gente tá do lado um do outro. É isso. Então, vou casar em um período de chuva, eu preciso estar preparada, tanto com o plano A, B, C, D, E, F, G, quanto psicologicamente. Eu tive uma noiva que casou no dia, acho que foi 30 de agosto, agora eu não vou lembrar certinho o ano, mas eu lembro do casal. A época que ela iria casar, não tinha ocorrência nenhuma de chuva, porque eu vou colocando as chuvas no meu calendário dos anos para eu saber a época que chove ou não. Eu falei para ela, olha, até hoje eu não tive nenhum incidente de casamentos com chuva nesse período. Agosto costuma ser bem seco, né? Isso, e era finalzinho de agosto, então assim, era seco, seco mesmo. Só que ela estava tão ansiosa com esse quesito de chuva, que as unhas dela enfraqueceram, os cabelos dela começaram a cair. Por fim, eu falei para ela, alugue uma tenda. O dia que ela alugou a tenda, essa menina descansou. Porque isso era algo que, para ela, era... tirava a paz dela. Ela pensava nisso todo dia. E se chover? E se chover? Eu estou gastando com isso, vai ter isso, mas eu estou pensando em colocar tal coisa. Falei, aluga uma tenda. Agora, como que a gente faz com os casamentos lá na chácara? Nós temos a área de campo, temos a área coberta, a área de evento. Vai casar em um dia que a probabilidade de chuva, você tem algumas possibilidades. Alugue uma tenda.
Ai, Maria Angélica, a tenda por si só resolve? Entre aspas, se for aqueles meses, igual eu falei, início de outubro, que às vezes vem esses temporais, águas de março, né, para fechar o verão ali, que são chuvas igual a gente está nesse mês agora, chuvas mais torrenciais, né, chuvas mais fortes, precisa colocar uma lateral. Ah, não, eu acho muito feio tenda. Ok, então vamos partir para o plano B? Você vai montar a sua cerimônia, a gente tira as almofadas das mesas, das cadeiras, coloca um tablado e a gente espera. Vai chegando próximo do evento, não está chovendo, só coloca o assento e acontece o casamento. Olha, choveu, os convidados entrou para o salão, parou de chover, junta todo mundo, é legal essa hora, sabe? Todos os fornecedores, os garçons, os cerimoniais, celebrante, dono de chácara, vai todo mundo, a gente limpa ali, se mobiliza e a cerimônia acontece normalmente. Ou não vai parar de chover, não vai dar certo, foi muita chuva, o gramado inundou, vão partir para dentro do salão. Eu já tive cerimônias que o fundo foi a pista de dança, outros foram a mesa de bolo, mas tem noiva que para elas isso é o fim do mundo, não quero. Então, não case no período de chuva. Seria Escolha sempre o plano B. Isso, ou escolher meses que teoricamente não vão chover. Porque esse fator chuva pode ser que o seu casamento seja lindo, maravilhoso, você tem uma tarde, um dia, uma noite maravilhosa com todos os convidados, mas pelo fato de você não ter casado no campo, um simples detalhe pode ser que aquele dia para você não gere tantas memórias boas, né? Você foca realmente no problema ali da chuva. Mas, Mary, você falou assim, não case no período de chuva. E aí a gente sabe que não tem sábado pra todo mundo. Né? É verdade. E aí a gente tem aqueles meses que, tipo assim... E, na verdade, todo ano tem uma data, que é aquela data que a gente recebe, sei lá, 30 pedidos de orçamento para aquela data. E como é que é? Os seus espaços hoje, quando você faz a locação, é exclusiva? A pessoa pega de sexta a domingo? Tem gente casando 3 dias, tem gente casando na sexta, no sábado e no domingo? Como é que funciona isso para você? Olha, a grande procura hoje são sábados. Mas quando a pessoa me pede o orçamento, mesmo depois que ela vai na chácara, eu passo o valor do sábado, mas eu passo também o valor dos outros dias da semana. Tem diferença? Tem diferença de valor. Você chega a economizar 30%, às vezes 40% em outros dias da semana. Só no espaço. Só no espaço. Agora, quando você pega todo o casamento, a economia é grande, não no fato de pegar o que é mais barato, mas você economizar com os fornecedores. Às vezes o fornecedor já está no final de semana. Vou te dar um exemplo. Eu alugo lá a chácara no sábado. Na sexta-feira, se eu não tiver casamento, os fornecedores começam a ligar pra gente. Maria Angélica, dá para montar antes, quarta, quinta, sexta, tranquilo? Eles começam a montagem antes. Então, todo aquele trabalho que eles vão ter no sábado, eles já têm durante a semana. Aquela estrutura já vai estar ali. Ah, não tem evento domingo, eles vão desmontar a segunda. Aí, no meio do caminho, a gente pega um evento na sexta-feira. O fornecedor ele já tinha feito toda uma programação para montar no sábado. Ele falou, mas eu tô ali na sexta, deixa eu dar um desconto para essa noiva. Né? Um incentivo, né? Para essa noiva fechar a mesma estrutura. E às vezes ele consegue até complementar mais. Coloca um painel de LED, uma pista de LED, já coloca um lustre para poder ficar direto. A gente viu isso muito na pandemia, né? Sim, a gente teve muitos casamentos assim. E isso acontece muito próximos de feriados. Por exemplo, feriado na quinta, tem muita gente que casa na quarta, casa na quinta, casa na sexta, que brasileira a gente gosta de um feriado, então a gente emenda, né? Tudo. Então, existem outras possibilidades sem ser o sábado. E acaba que você economiza também, principalmente se você conseguir pegar esses fornecedores. Ou, às vezes, um fotógrafo, dia de domingo tem pouca procura, ele consegue te dar um desconto maior para poder fazer o evento ali. E outros horários também. Por exemplo, o horário mais procurado é final de tarde. Agora, imagina, gente, uma cidade inteira, todos os salões, todas as igrejas, todas as chácaras vão ter casamento naquele horário. Quando você pega, às vezes, um horário de manhã, você consegue pegar, talvez, com um fotógrafo, às vezes ele faz um casamento de manhã, um outro à noite, ele consegue te dar um desconto ali, você já economiza. Flexibiliza o orçamento, exatamente. Né? Então tem mais flexibilidade, né? E eu sempre entrego o orçamento do sábado e eu falo as possibilidades dos outros dias da semana também. Legal. O que eu percebo do sábado são aquelas pessoas que querem amanhecer. Entendeu? Eu quero fazer no final de tarde pra gente virar à noite, curtir, e no outro dia tá todo mundo de ressaca, a gente tem o domingo para descansar. Mas tem uns casamentos no domingo que é domingo de manhã,
aquela vibe mais tranquila, café da manhã, todo mundo, né, vai para almoçar, passa a tarde, vai embora mais tranquilo. O casamento da sexta, ele tem um pouco da pegada do sábado, mas são casamentos que vão se iniciar à noite. Então, não necessariamente eu preciso pegar o sábado por causa da tarde, né? Por causa das pessoas que trabalham. Eu posso pegar uma sexta à noite. Então, eu tenho procuras, mas não é tanta quanto o sábado. Por isso que a gente consegue dar um desconto para a pessoa ela ver essas possibilidades. E quando o casal ele vê essas possibilidades, ele fala, realmente, a nossa festa não tem necessariamente essa obrigatoriedade de fazer no final de tarde. A gente pode fazer à noite. Eu posso casar numa quinta. Eu já tive casamento dia de quinta, já tive casamento de segunda, dia de terça-feira. A gente já teve sexta, 3 horas da tarde. Gente, esse casamento às 3 horas da tarde, eu te juro, Miquéia, eu achei que não iria ninguém. E a maioria dos convidados eram de fora. E quando eu vi as pessoas começando a chegar, eu confesso para vocês que eu virei pro meu colaborador e falei, esse povo não trabalha, não? Aí entra a questão de honrar, né? E as pessoas foram, elas se organizaram nos empregos. Existem realidades e realidades, mas via de regra, quem quer estar com você vai estar em qualquer data. Exatamente. Eu vou contar um caso um pouco pessoal meu. Eu e a Jéssica, nós desmarcamos várias vezes por conta da pandemia, enfim, várias pessoas já sabem disso. E quando a gente foi decidir casar, foi 2 semanas antes da data oficial que a gente casou, porque liberou o decreto para 400 pessoas, a gente falou, vamos casar, tem data numa segunda-feira, então vamos numa segunda-feira véspera de feriado. E a primeira coisa que ela falou, gente, mas a maioria dos nossos convidados é de fora, meus tios, os seus tios, enfim. CLT, o pessoal. Como que a gente vai fazer numa segunda-feira, véspera de feriado, às vezes as pessoas não emendam. Eu falei assim, ó, se a gente não casa agora, a gente casa no Natal, se a gente não casa no Natal, a gente casa em agosto do ano que vem. E aí, ela, vamos casar agora. E por incrível que pareça, de 230 pessoas, 205 pessoas compareceram no nosso casamento. Mas a nossa primeira pergunta foi, será se os nossos convidados vão estar presentes no nosso casamento? E às vezes é só mesmo uma crença limitante das noivas, pensando, vou casar quinta, sexta, sábado, domingo. Gente, qualquer dia é dia para casar. Não tem que ser no sábado. Quem quer estar com você, não necessariamente tem que ser no sábado. Então isso faz muito sentido, né, Miquéia? Sim. A gente assume que cada realidade é uma realidade, mas enquanto você falava, eu até pensava aqui, né, sobre algumas pressões que a gente sofre, inclusive estéticas, né, do tipo, só vou me casar no sábado à tarde. Eu lembro de um casamento que a gente teve junto lá na New Loud, que a noiva, isso muito me honra, ela mudou o horário do casamento dela para que eu pudesse celebrar, porque eu estaria celebrando na Panorama. Então foi um bem bolado, digamos assim. Saí da Panorama e fui celebrar na New Loud, mas com isso ela mudou o casamento dela para a noite. Me deu um apertinho no coração, porque eu falei assim, poxa, mas ela tá mudando, né? Seria o sonho dela casar no final da tarde, tá mudando para a noite. Mas, gente, quando eu cheguei lá, que a estética do casamento foi se apresentando, a decoração, o vestido das convidadas, todo mundo muito de bordado, o vestido da noiva, ela foi fora, foi uma coisa meio, tipo assim, ela trouxe um vestidão, sabe, era um vestidão enorme, todo muito brilho, muito lindo o vestido dela, assim, lindíssimo, e de coroa, e aquele véuzão enorme e tudo mais. Eu falei assim, gente, ainda bem que ela mudou pra noite, porque não teria metade do brilho e da harmonia e da beleza se isso daqui tivesse acontecido durante o dia. Então, às vezes a gente se sente pressionado, os casais, né, se sentem pressionados. Eu só vai ser legal se eu casar no sábado, no final da tarde, com o pôr do sol. Não! Às vezes você é aquela pessoa que quer ter uma festa no domingo o dia todo, você é aquela pessoa que quer festar na sexta, ou você é aquela pessoa que quer casar no sábado, mas quer casar no sábado à noite. Enfim, os casais, eles precisam se ouvir mais sobre o que eles gostam, sobre o que eles são, qual a estética que eles querem para as fotos. O casamento da Mainá, que esteve aqui. Ixi, não vamos nem entrar nesse assunto, porque foi 40 minutos do episódio anterior, ó. Quem quiser saber da Mainá, volta no episódio 2, tá tudo lá, 40 minutos falando do casamento dela. Mas foi uma festa num dia que, tipicamente, assim, falando, poxa, um dia depois do Natal. 26 de dezembro de 21. Exatamente. 11 horas da manhã e foi terminar 11 da noite. Nem fala. O Miquéia não lembra. Eu não lembro. Eu não lembro do horário de finalização. Não tem dia, né? É a cara do casal, é aquilo que eu falo. Tem que ser o seu jeito, porque os convidados vão chegar, eles vão se sentir tão à vontade que eles não vão querer ir embora. Eles se identificam com a festa, se identificam com tudo que está ali, né? Mas, Maria Angélica, a gente quer aproveitar um pouquinho mais da sua experiência, que a gente sabe que você é apaixonado por casamento. E a gente tem alguns quadros aqui no nosso podcast, e que são algumas perguntas que a gente faz para todo mundo. Então, quero começar
fazendo para você uma pergunta que é do seu tempo todo, de chácara, de vivência, de muitos casamentos. Eu sei que basicamente você sabe todos os casais, nome, sobrenome, data do casamento, a história. Eu quero que você conta pra gente alguma experiência que você teve que deixa baixo. É melhor nem comentar, porque foi um perrengue, foi aquela coisa, mas que de certo modo serve aí de experiência para os casais futuros, para eles, né, colocarem aquele sinalzinho de alerta e entenderem que algumas coisas fogem do controle, ou família segue sendo família. Olha, eu tenho. Será que esse profissional vai me ver? Se quiser mencionar nome, mencione. Se não, não mencione. Não, Deixa baixo. baixo, sem nome, Deixa baixo. sem arroba, sem nada. Olha, eu falo que a gente tem que ter muita afinidade também com os fornecedores, porque no dia eles são eles são a minha pessoa no dia, né? Eu vou te dar um exemplo. No meu casamento, eu lembro que meu pai, ele tava bem triste, porque assim, minha filha casou, não triste de tristeza, mas de, sei. sabe, chorar tanto que Ninho vazio. Então já sabemos quem ela puxou. Né? Meu pai chorou muito no meu casamento. E noivos, a gente não costuma ir na mesa dos pais, porque você tava na casa deles, a maioria, você vai cumprimentar as pessoas que estão ali e tal. E eu lembro que eu não fui na mesa dos pais hora nenhuma. Mas, passando pela mesa dos pais, eu vi o meu pai bem cabisbaixo, assim, já tinha chorado muito. E todo o protocolo, eu não voltei mais lá na mesa, assim, não fui lá na mesa deles. E no final da festa, eu vi meu pai dançando comigo, com o meu frufru branco, que eu não sei até agora que hora que ele pegou esse frufru de mim, com anteninha colorida e tal, e todo feliz. E pós-evento, perguntando o cerimonial as coisas que tinha acontecido, que a gente não fica sabendo, né, o que eu tinha que pagar, que quebrou, enfim. E eu perguntei, aconteceu alguma coisa com meu pai? Ele falou, não. Depois ele lembrou e falou, eu acho que eu sei o que você se refere. Eu lembro que seu pai estava bem cabisbaixo, mas eu lembrei que você me citou um dia, nem eu lembro disso, que seu pai gostava de refrigerante pedrado, taiando, gelado. E eu levei para ele o mais gelado que tinha, pedrando, né? E falei que foi você que mandou entregar. Será que foi isso? Eu falei, o quê? Eu falei, lógico que foi isso. Meu pai ficou se sentindo o pai da noiva. Na hora ele deve ter pensado assim, olha, minha filha me viu aqui. Minha filha pensou em mim, né? Lembrou que eu gosto de refrigerante desse jeito. Então, o cerimonial, ele tem que entender muito de você. Porque na hora, ele é você. E eu tive um casamento que, por mais que a noiva se expressou... Quem foi seu cerimonial? O Rodrigo Demoveri. O Rodrigo Demoveri foi do cerimonial do seu casamento? Do meu casamento. Tá. O Rodrigo, eu conheci ele... na faculdade. A gente chegou a fazer alguns trabalhos juntos. Eu morri de raiva de fazer trabalho com ele. Porque ele era um perfeccionista, era tudo muito certo. E a gente tinha que tinha postura. Ele é tipo um Miquel, assim, sabe? Conserta a coluna. Já tá muito deitada. Então, ele era muito competente. E quando me falaram que eu tinha um cerimonial em vista, né? Na época eu não trabalhava com evento, mas eu tinha anotado o contato de um cerimonial que eu via muito nos casamentos da igreja e falei, esse cara é bom, vou salvar o contato dele. E no dia ele não pôde fazer meu casamento porque ele tinha um casamento fora. E aí me falaram do Rodrigo, eu tive uma reunião com ele, eu falei, olha, se ele era muito bom, né, na escola, era competente, eu vou dar uma oportunidade. Realmente ele me surpreendeu muito. Ele estava no começo da carreira. Sim, ele tinha feito poucos eventos. Parece que ele começou com a irmã dele, não sei. Mas foi sensacional isso, porque eu sou daquele tipo de pessoa que eu falo tudo que eu tenho que falar aqui agora e esqueço. Mas no dia do evento eu venho com tudo. E aí, tem isso, tem que estar tudo pronto, entendeu? Eu já falei tudo que eu tinha que falar lá atrás, eu confio. Eu não fico te cobrando. E ele aproveitou noivas. Ele aproveitou essas poucas oportunidades que eu dava. Peraí que eu preciso dizer para ficar bem claro. Eu falei, cata a dica, né? Porque isso é muito importante, verbalizar tudo que você quer. Nenhum fornecedor tem bola de cristal. Então, verbalize, expresse, formalize e acredite que o seu fornecedor vai entregar. É isso. Não guarde expectativas para você. Às vezes você quer muito alguma coisa, mas você não fala. A mulher ama ganhar flores, mas eu falo pro marido, como que ele vai adivinhar? Né? Ou eu odeio ganhar flor, eu quero ganhar. É o cartão de crédito, eu quero ganhar, é o chocolate. Fala. Né? Me leva pra sair. Se você não fala, eles não vão adivinhar. E eu lembro que ele disse que eu comentei isso com ele.
Olha, um detalhe tão pessoal nosso. Nossa, meu pai, quando você chega lá, ele te dá um refrigerante muito gelado, que chega até a trincar, assim, empedrado. E é uma forma de amor, de expressar o amor do meu pai, é oferecer esse refrigerante muito gelado. Aham. E então, ele lembrou disso e lá na hora, como eu não estava tanto dando atenção para o meu pai, né? Não é que eu não queria, é porque haviam 229 convidados que eu precisava cumprimentar, que eu não tinha visto eles. E aí, ele fez a minha vez. E nesse casamento do perrengue, a noiva, ela comentou isso com a cerimonial. Olha, eu não gosto de falas em microfone. Eu odeio isso. O cerimonial falando. Agora, vamos cumprimentar os noivos que vão entrar no salão. Ela não queria isso. Era uma noiva bem princesinha, sabe? Aquele vestido lindo ela é muito delicada e ela não queria isso. Ela sempre sonhou com o casamento dela. Desde pequena, ela já se organizava para o casamento. Enfim, nesse dia, eu lembro que um carro deixou a luz ligada no estacionamento. E foi anunciado em microfone que o carro estava com a lanterna ligada. Depois, aconteceu de estar próximo daqueles picos de energia, né, de sobrecarga de rede, lá próximo de outubro, foi um casamento em setembro. E a gente precisou acionar o gerador. Só que por conta, na época era um gerador alugado, não era o nosso da chácara, ia ficar, tipo assim, alguns segundos sem energia. Já tinha tudo organizado, a gente organizou com o musical, falou, olha, a gente vai fazer uma atração, vocês vão lá pro recuo, as luzes vão apagar, os fotógrafos vão colocar as luzes lá em vocês fazem um show, vai fazer parte do casamento isso. Mas isso foi anunciado que ficaria um tempo sem energia. Gente, isso para a noiva foi o fim do mundo. Para quem estava de fora, até mesmo para o profissional lá do cerimonial, foi algo tipo, ai, para quê? Para que tá importando com isso? Mas aquilo para a noiva fazia muito sentido. Tanto é que ela ficou tão mal, mas ela ficou tão mal com essa situação que ela simplesmente ignorou tudo. Ela não queria falar com ninguém, ela não queria ver ninguém, ela só foi para a pista de dança. E se entregou na pista de dança, porque ela ficou muito revoltada. Só que antes disso, ela foi para um cantinho com o noivo e ela chorou muito. E ela disse, eu não quero ver essa pessoa na minha frente. Foi, assim, muito tenso. A pessoa eu já fiz vários eventos com essa pessoa, nunca tive problema. Mas foi um detalhe, que era o detalhe, que acabou com o casamento daquela moça. E entra aquela questão, né? Porque é o detalhe para aquele casal. A pessoa, lógico, é um ser humano, ela pode errar, enfim, pode pisar na bola, pode o famoso deixa abaixo, né? Mas era para aquele casal, aquilo que não poderia acontecer. Então, assim, independente, olha, precisa anunciar, mas a noiva não queria. Então, gente, acabou a bateria do carro, depois a gente faz uma chupeta com outro carro. Eu posso falar? Pode. Eu acho que eu compreendo muito essa noiva. Porque, assim, gente... É feio mesmo. Fica uma coisa meio xepa, sabe? Assim, anuncia aquilo que é óbvio para as pessoas, sabe? Assim, de repente mudou a música, tá entrando, pá, pum, pá. E tem gente que... Normalmente eu não fico nas festas pós-cerimônia. Termino a cerimônia, né? Recebo com muito carinho os convites dos noivos, mas a gente não tá ali. Enfim. E aí, eu fiquei num casamento e aí eu vi na hora da entrada do casal, a pessoa que estava conduzindo ali a assessoria, pegou o microfone e começou a falar e citar outros casais que estavam na festa, que a pessoa já tinha feito o casamento, e falava. E eu, enquanto celebrante, a única coisa que eu pensava é, cadê o protagonismo do casal? Sabe? Porque, assim, eu, enquanto celebrante, eu tenho muito essa preocupação. Em alguns momentos eu saio do altar pra ficar ali o casal, pra ter protagonismo. Então, assim, gente, é do casal. A gente que é fornecedor, né? Não precisa aparecer tanto. Você que é amigo, não precisa imaginar que você tem que pedir a sua noiva em casamento no casamento dos outros. Outra verdade que precisa ser dita aquela noite é do casal. É pro casal brilhar. Qualquer outra coisa não pode tomar espaço, que é o espaço de brilho do casal. Eu, pelo menos, penso e concordo com essa noiva. Isso foi baixo. Deixa baixo. Outro quadro, já que ela abriu o jogo com a gente, é o famoso aprendi com a vida. O que eu aprendi com a vida? A gente, no nosso segmento de fornecedores de casamento, a gente deve ter passado por muitas e muitas coisas. E algumas coisas, com certeza, trouxe algumas lições pra gente.
É a famosa pós-graduação, né, É, Miquéia? Sabe aquilo aquela que- pós-graduação, igual você fez MBA, é isso, né? Pós-graduação em MBA, você tem pós-graduação em evento. Aquele determinado acontecimento que já teve, que você presenciou e falou assim, caramba, isso aqui nenhum Só a outro vida dono mesmo. de chácara, só a vida pôde me mostrar, porque aconteceu comigo no 7 de outubro de 2017, exemplo, que é a questão que você falou do acabar a energia no parâmetro, né, todo ali da região. O que você vê que você, sim, hoje olha para trás, nesses quase 10 anos de carreira como proprietária de dono de espaço para local, para evento, você fala, eu aprendi com a vida por essa determinada situação que já me aconteceu. Isso realmente foi uma pós-graduação na minha experiência. Na pandemia, a gente aprendeu muito. Em vários sentidos, questão contratual. Eu vi que muitos fornecedores, né, entraram em uma situação complicada por às vezes não ter algumas coisas em contrato, porque a gente confiava muito, né? O casal vem, a gente, olha, é seu sonho, estamos aqui, vamos fazer e tal. Então não tinha aquelas cláusulas elaboradas, e se precisar remanejar, e se acontecer um reajuste no mercado, por exemplo, flor chegou a aumentar 400%, 500%. Gente, como que os decoradores fizeram isso? Tipo, às vezes o que ele teria que gastar com flor foi muito além do que ele cobrou do próprio casal, né, para executar. E para honrar a palavra, honrar aquilo que foi combinado, eles tiraram do próprio bolso para poder fazer. Então, a parte contratual, nossa, como chácara, foi muito bem elaborada, né, nessa pandemia. Seu contrato pulou para quantas páginas? Antigamente tinha 5, hoje uma chácara tem 14, outra tem 18. É sério isso? Sério. Mas, por quê? Às vezes eu mando o contrato e eu já falo, olha, o contrato são as primeiras páginas, que são seus dados contratuais. O restante são anexos. Por quê? Quando você aluga a chácara, eu quero montar na sexta-feira. Olha, tudo bem, você pode montar na sexta, só que o seu contrato comigo é sábado. Vai que você monta sexta, acontece alguma coisa, sei lá, alguém pula lá, rouba alguma coisa, ou o fornecedor estraga a chácara e eu vou cobrar de você um posicionamento. Não, mas eu aluguei sábado, por que você deixou na sexta? A responsabilidade se torna sua se você Exatamente. não tem isso em cláusula. Então, eu tenho um termo de liberação que a pessoa ela assina para mim. Olha, eu tô ciente que eu aluguei sábado, mas a chácara liberou e a responsabilidade é minha. Então, no contrato eu já mando esse termo. Antigamente eu mandava próximo do evento. Vistoria, a gente faz todo um checklist. Lembra do fato de cair energia? Na época, a gente comprovou que a chácara estava tudo ok, porque tinha feito uma vistoria. Olha, tudo estava funcionando. O problema não foi a chácara. Olha, depois, olha que está tudo funcionando. O problema foi lá na rua. Então, a gente tem uma vistoria. Eu quero contratar algum serviço próximo, uma pessoa para limpar um salão, uma portaria, não sei. Eu tenho um anexo com os valores. Então, hoje, o meu contrato, ele tem vários anexos com o estatuto da chácara, o que pode, o que não pode. Então, por isso que o contrato ele é grande. Antes, eu mandava isso depois, mas aí tinha que ir lá, eu não recebi. Hoje, você assina isso. E aí fica a dica, gente, leiam contratos. Às vezes, o noivo ele se programa para fazer uma festa para amanhecer. Só que o buffet dele são 5 horas, são 6 horas. E aí? Aí o buffet são 5 horas, o DJ são 8 horas, o cerimonial faz 7, a chácara são 20. E aí? Como que eu... Então, leia o contrato. Teve uma noiva que me ligou no dia do casamento, Maria Angélica, pelo amor de Deus, me indica alguém para montar a minha mesa de doce. Eu falei, como assim? Isso a decoradora, não, a decoradora falou que não é ela falou que é o cerimonial. O cerimonial falou que não é ele, que é a doceira. Só que a doceira falou que entrega 20 eventos num dia, não é ela. E agora? Eu falei, isso tinha que estar em algum contrato. Então, quando você não lê o contrato, não se respalda, tanto o casal quanto o fornecedor, é onde gera os atritos. Então, hoje eu mando o contrato e falo, leia. Tira todas as suas dúvidas. Depois que tiver tudo ok, nós vamos assinar. Então, eu nunca já encontro para assinar. Eu mando antes, né? Eu também faço isso, sabia? Eu acho tão constrangedor você ter que assinar um documento que você não teve contato com ele ali na primeira vez. Nunca façam isso, gente. Esperando. Não assinem um contrato que você está tendo contato ali com ele pela primeira vez. Eu falo, se você quer levar para o jurídico seu, para o seu cerimonial que tem experiência, leve, analisa, fala, olha, se você quer que acrescente alguma coisa, se você não entendeu, me fala, a gente vai alinhar tudo para depois você assinar. E tudo isso você modificou na pós-pandemia? Isso. Na pandemia você já começou a fazer essas mudanças porque realmente foi essa pós-graduação então, que você hoje, teve. contrato, quando eu tenho acesso a um contrato, eu leio ele muito bem. Eu olho lá, vou lá no Google, que termo jurídico é esse que eu não estou entendendo? Vou lá, pergunto, mas outra coisa que eu aprendi, mensagem escrita
não áudio. Então, tudo escrito. Mas você falou, não sei o que, você perde a mídia. Gente, escreve. Olha, nós combinamos isso assim, 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 assado, ok? Mas aquilo que está combinado tem que constar em contrato também. Mas a gente combinou por telefone, mas não está no contrato. Entendeu? Eu estava assistindo um podcast de um grande decorador, Mary, e ele falando que todos os problemas que ele teve em 2022 foi de coisas que foi na ligação. Não foi numa reunião gravada, não foi numa reunião resumida em ata, em alguma coisa. Então, assim, realmente, áudio, ligação é uma coisa que não é legal. Eu sei que é difícil, né? É mais fácil a gente pegar aqui e gravar e tal. Mas escreve, principalmente decoração, detalhes com cerimoniais. Olha, eu quero isso, não quero isso. Manda escrito, né? E outra coisa que eu aprendi na pandemia também é sobre empatia. Em todos os sentidos. A gente tem empatia com outro fornecedor. Eu lembro que estava programado fazer alguns eventos, de repente veio um decreto e tinha um fornecedor de flores que tinha feito uma carga enorme para trazer de flores e não ia ter evento. E se mobilizou vários fornecedores para destrinchar aquilo ali, fazer buquês, arranjos para poder vender. Então, você tem empatia com o outro, né? Porque você não sabe o que o outro está passando. E eu tive muitas noivas que queriam fazer o evento a todo custo. E os decretos mais rígidos eram sobre o espaço. Então, se eu fizesse evento e a prefeitura pegasse isso, a gente era interditado e a gente era multado. E os outros fornecedores não. Eu até questionei na época com o rapaz do Procon, eu falei para ele, mas eu não tenho acesso a todos os fornecedores que a pessoa vai colocar lá, eu só aluguei o espaço. Ele falou, mas exatamente isso. Se você não tivesse cedido o espaço, não teria acontecido algo errado, né? As pessoas se reunirem na época que não podia. Então, a gente respeitou isso. E as pessoas, elas criticavam muito, elas queriam a todo custo fazer e dane-se pandemia, dane-se. E eu me lembro que você seguiu a risca, a gente né? seguiu a risca. Porque a gente trabalha certo. Então, a prefeitura me conhece. Como que eu vou cobrar os meus direitos se eu não faço, né, a minha parte? Então, essa empatia, às vezes tinha que mudar uma data 1, 2, 3, 4 vezes, e você tentar conciliar essa data com 20 profissionais era muito difícil, e às vezes as pessoas achavam que a gente não queria fazer. Então, eu aprendi muito a ter empatia, a entender o lado do outro, né? Às vezes a noiva vinha brava comigo, falando de um outro fornecedor, a gente tinha que ouvir e entender a necessidade dela para tentar entender e explicar o que estava acontecendo, que às vezes nem era o fornecedor que não queria, mas havia uma restrição, havia uma oneração de custos, né? Então, sobre a empatia eu aprendi muito com a vida. Até hoje, quando alguém chega muito bravo, né, conversando, contando as coisas de mim, eu tento entender. Será por que ela tá assim? Por que ela tá me atendendo mal? Da onde que veio essa bagagem num dela, delivery, né? A gente voltando da igreja, dei vontade de comer pode falar o nome? Pode. Um Burger King. Eles nos patrocinam, inclusive. Por favor. Olha, Burger King, corrija isso daí. E a moça do delivery, a gente perguntou o que é o menu de hoje, né, da promoção. E ela falou assim, tá um totem atrás de vocês. Gente, eu tava num carro com um bebê, com outra criança. O totem realmente estava lá atrás da gente, mas estava escuro. Eu teria que descer do carro para ir lá longe olhar o totem da promoção. Meu marido, na hora, falou assim, vamos embora. Eu falei, Léo, mas eu queria tanto Burger King. Aí ele falou assim, então vai lá dentro, mas procura o gerente. E eu cheguei lá, aí uma moça super educada me atendeu, eu fiz meu pedido e falei assim, quem que é a moça do delivery? Ela falou, aquela ali. Por quê? Posso te ajudar? Eu falei, não, depois eu converso com ela. Aí ela, agitada, eu vi que ela não estava falando com ninguém. Eu falei, mas será que ela é a moça do delivery? Aí um rapaz veio me entregar um milkshake e eu perguntei, quem que é a moça do delivery? Ele falou, essa daqui. Aí ela veio. Né? Do drive-thru, perdão. Aí ela veio falar comigo. Eu falei, moça, deixa eu te falar. Eu já estava cheia de unção, voltando da igreja, né, na paz de espírito, tremendo por dentro, porque eu fiquei muito butina. Nessa hora que a gente porque eu desci com o meu bebê, isso, e eu falei para ela, falei assim, moça, eu poderia acabar com o seu serviço agora. É legal, um olho assim. Eu falei, poderia chamar seu gerente e falar tanto com ele ao ponto de você ser mandado embora, mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Eu tô aqui para falar com você com amor. Você sabia que eu estava no carro com o meu bebê, com a minha outra menina, e eu te perguntei o que era o menu da promoção, por quê? A gente passou no drive-thru, porque não dava para me descer aqui com a criança. Até eu tirar a menina da cadeirinha e tudo, e à noite e tal, friagem, enfim. E você simplesmente falou assim, olha aí no totem atrás.
Você tem noção que o totem tá lá do outro lado, não fica atrás do carro, e ele tá no escuro? Eu teria que descer e ir lá, então eu vim cá para te falar, que eu poderia vir cá, abrir uma reclamação contra o seu atendimento, mas em amor, eu queria te falar, trate as pessoas com mais sutileza, gentileza, preocupe-se com a necessidade do outro, não é porque tá ali de fora que simplesmente, frescura, não quer descer. Não, às vezes é uma necessidade igual a minha, a gente acabou de sair de um lugar com muita fome, então até eu chegar em casa, os meninos no carro pedindo comida, o mais fácil era parar no drive-thru. Eu sei que essa menina ficou me regalou o olho assim, ficou me olhando, né? Então a gente precisa entender o outro. Às vezes a noiva tá muito estressada e ela começa a falar mal do fornecedor dela. Mas o meu fornecedor não quer fazer isso, não quer. Não, peraí. Não é o que você contratou. Realmente, se você quiser aumentar isso daqui, tem um custo. Isso tem que ser contratado. Isso vem de uma outra cidade. Essa flor não é a estação, ela é mais cara. Olha, você quer colocar tantas horas da banda, só que eles não tocam só no seu evento, não tem como sobreviver com a festa só por final de semana, eles vão tocar em outro evento, não pode ter o atraso. Então, você quer mudar o horário do seu evento, vai mudar todo um cronograma. Então, você ter uma empatia, ao invés de sair falando mal do outro e tal. Então, uma das coisas que eu aprendi com a vida... Se colocar no lugar isso. do outro. Resumindo, é isso. E o próximo? E Mary, me conta uma coisa do nosso mercado de eventos para a qual você dá o seu like, compartilha, comenta, aquilo que você incentiva porque é uma boa prática, é algo que você quer ver outras pessoas repetindo. 2 profissionais que eu admiro muito no dia do evento. Cerimonial, e não é porque você está aqui, mas celebrante, que é não ser estrelinha. Porque, gente, realmente, sem eles a festa não acontece, a cerimônia não acontece, então teria que ter todo um uau, né, a glória, mas são profissionais que eles são bastidores. E eu já fui em evento que, durante a cerimônia, eu via o tempo inteiro o cerimonial não vou estar, em pé, atrás do celebrante. E as fotos ficam uma... Então, aí o fotógrafo, o videomaker, ele dava um toque. Né? Tipo assim, chega um pouquinho pra cá, vamos tirar foto, tirar. Aí a pessoa voltava e ficava lá no altar com aquela cara de segurança. Cerimonial não é isso, ele é bastidor, ele cuida dos detalhes que ninguém tá vendo, ele é um maestro. O maestro é aquele que tá de frente a uma orquestra e ele só de olhar para todo mundo fala a mesma língua. Ele tá tocando a música, aí o sax tá desafinado, o violino tá desafinado, ele dá aquele leve toque, aí a pessoa ela já se toca, já diminui, entendeu? É aquela sutileza. E faz aquela trabalho com maestria, né? Eu lembro de ir num casamento em igreja, que eu vejo muitos casamentos na chácara, eu fui convidada por uma noiva, a gente ficou muito, muito amiga, e eu tive que ir no casamento dela, porque senão ela surtava. Ia ficar chateada. E eu fui na igreja, no casamento dela, e fiquei observando, falei, nossa, agora eu vou observar os bastidores de uma igreja. E o que me chamou a atenção foi que o cerimonial, a noiva entrou, você mal via ele no altar. Ele chegava de cantinho assim, aí arrumava o vestido lá embaixo. Assim. Ele deu a volta lá atrás da igreja para arrumar o vestido lá do outro lado, porque existia uma câmera que estava o tempo inteiro filmando aqui. Ele não podia ficar passando para um lado e para o outro, né? E sempre quando ia fazer alguma foto, ele já arrumava, já saía. Sabe aquela pessoa que não quer aparecer? E da mesma forma eu vejo alguns celebrantes que ficam o tempo inteiro atrás daquela mesinha ali, e todas as fotos, os noivos vão beijar, tá lá o celebrante olhando, e com caras e bocas, né? Aí eu já... Não. Mas pelo menos você fica afastado. Não, o Miquel, ele tem toda uma postura, diferente. elegante, né, de ficar ali. Mas assim, todas as fotos aparece aquela pessoa. E tem momentos que são só do casal, igual, por exemplo, uma troca de aliança dos dois, às vezes uma homenagem, né? O momento que eles estão fazendo a declaração. Então, não é hora da gente ser estrelinha. Eu acho que se a gente quer, né, que as outras pessoas vejam a gente, é no nosso trabalho, na execução de um bom atendimento e tudo. Não ali, tá na frente, gente, eu sou profissional, tô não aqui. É se mostrar, aquele uniforme mostrar cheguei, resultados. sabe, colorido demais, com um nome gigantesco, assim. Eu acho que existem formas mais discretas da gente... Então o seu like vai para os profissionais discretos. Exatamente. Principalmente celebrante e cerimonial que tá na linha de frente, entendeu? Tá ali, ó. Igual o buffet tá aqui servindo e tudo, mas eu acho que o cerimonial, quem tá ali no casamento, ele sabe quem é o profissional de cerimonial. É aquela pessoa que a gente vê, a gente sabe que tem que procurar ela. Mas eu não preciso ser aparecido. Uhum. Ai,
Falar no aconteceu algum microfone. problema. Aconteceu algum problema, gente, não sei o que, sabe, quer aparecer demais, pegar o microfone lá na frente, olha, eu fui no casamento que a cerimonial, ela era madrinha. E aí, mesmo sendo madrinha, toda hora ela ia lá arrumar o vestido da noiva. E não sei o quê. Aí depois, no finalzinho, quando os noivos foram sair, ela falou, olha, gente, às vezes vocês me viram aqui, é porque, além de ser madrinha, eu sou cerimonial dela. Não precisa, entendeu? Eu acho que você pode... Já se aparecer demais. Isso, né? agir discretamente. Eu concordo. Nossa, gente, mas eu concordo tanto com isso. Do meu lugar, eu digo assim, tem vezes que eu tô ali celebrando a cerimônia, sabe? Naquele momento que tá a coisa correndo e de repente chega alguém falando no meu ouvido, conversas paralelas ali, sabe? Eu fico olhando assim e eu também admiro muito quem consegue ser discreto. Tem fotógrafos e videomakers que a movimentação é de muita discrição, sabe? Buffets. Tem buffets que quando a gente está na cerimônia, que você sabe que é aquele buffet, você fala assim, eu vou ouvir todo o ruído da cozinha, porque as pessoas ficam naquela gritaiada lá do salão, então assim, que ouve lá na cerimônia. Então eu realmente dou meu like para quem é discreto, porque isso sabe, é um dom, a pessoa. Mas eu aprendi com o tempo, porque quando a gente começa com o evento, a gente não tem noção, né? Não. Tipo, vai lá, e a gente acha conversa. que o nosso trabalho é visto se a gente aparecer demais. Algumas vezes me deu vontade de te cumprimentar. Algumas vezes eu fiz isso. Depois eu entendi. Falei, opa, ele tá no momento de concentração dele. Depois eu converso com ele. Porque às vezes você quer falar alguma coisa, não me quer, isso, ok, e você tá ali tentando lembrar alguma coisa da história, se conectando com aquele momento, e chega já te tira daqui, de repente, já é a hora do casamento. Então, isso é uma coisa que eu venho aprendendo ao longo do tempo, né? Ser discreta também. Aqui... Pode falar. Não, é porque eu falo assim que eu tenho uma admiração muito grande pelos casamentos reais, né? Apesar de ser uma pessoa que gosto muito de casamentos autorais, eu vou beber na fonte dos casamentos reais da Inglaterra. E é incrível, assim, você vê aqueles casamentos majestosos, sabe? E você não enxerga ninguém do staff, sabe? Nem, sei lá, o arcebispo da Cantuária que, né, sabe? Você não vê, o protagonismo está sempre com o casal, com a família real e ali você fala, gente, mas está acontecendo e você não vê, sabe? Assim, você não vê as pessoas. É um jogo de câmera absurdo e você não vê um videomaker, 300 mil fotos instantâneas ali e você não vê o fotógrafo, o protagonismo está todo com o casal e isso é um desafio pra gente, isso é muito incrível realmente, a gente sair desse nosso lugar, dessa vontade nossa de mostrar o nosso trabalho para deixar o casal brilhar por meio de um trabalho mais discreto. Isso realmente é fantástico. Eu também dou meu like. Mas aqui nós somos uma montanha russa nesse podcast, tá, Maria Angélica? A gente foi de dar o like para alguém que pisou no seu véu. Que você deixa de seguir e dar o seu dislike com muito... Seu dislike. Então a gente foi lá na alegria de pessoas discretas, de pessoas que realmente fazem a diferença nos casamentos sem ter que aparecer. Mas agora a gente vai falar sobre um bloco que é pisou no meu véu. Aquela coisa que você fala assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Aquele profissional, aquela situação. Conduta, postura, Exatamente. Acontecimento. Pisou no meu véu, vacilou com você. Olha, como eu disse, tudo acontece na chácara. Todos os seus fornecedores vão para lá, todos os seus convidados vão para lá. Então, o evento exige muito da minha estrutura, né? E aqueles eventos grandiosos que coloca voar, o painel, a gente sempre tem um cuidado. Agora, recentemente, a gente vai passar por toda uma reforma de novo, de pintura. É gasto, é tempo, é dinheiro, é investimento. É cuidado acima de tudo. Isso. Né? E o que mais dói é a gente saber que a gente está arrumando coisas que nem foram os casais, foram os fornecedores. Os fornecedores que têm empresas há muito, muito tempo, eles já são acostumados, né, a trabalhar, eles têm um certo cuidado. Mas, às vezes, o barato sai caro, né? São pessoas que, às vezes, não têm tanta experiência ou não têm tanta... não aceita. Exatamente. Não tem tanta delicadeza em trabalhar, né, no nosso espaço. E acaba estragando o piso, as paredes, o teto, coloca coisa muito pesada nas estruturas que pode tombar. E, às vezes naquele evento não tem problema, mas aos poucos vai trincando. E quando a gente vai falar com carinho, olha, coloca uma corda em vez de ser um arame. E essa estrutura a gente não pode
colocar ela amarrada, vai ter que ser apoiada, porque é perigoso forçar aqui o teto. Quando a gente vai falar, existe uma certa resistência e a gente acaba sendo a chata, né? Mas aí a chata depois tem que ir lá, retocar e arrumar. E quando a gente vai falar isso com os casais, porque, gente, quebrou uma taça no casamento, quem que paga? O casal. É o convidado? Não. A gente já teve um vidro, um espelho gigantesco que foi quebrado. Não só de quebrar taças, né? Tem convidados que ainda levam, né? Taça, guardanapo. E quem que paga isso? O casal. Se o seu fornecedor estraga o espaço, quem que vai pagar isso? O casal. Eu não falo com o fornecedor, eu tenho que repassar para o casal aquela vistoria. Olha, da sua vistoria, infelizmente, aconteceu tal coisa que vai ter que ser arrumada. Quebrou isso, colocou um voal que arranhou toda a parede. E isso a gente explica antes para os fornecedores, mas aqueles que não querem, né, seguir, falam que a gente é chato, enfim. E quem que tem que pagar a conta? O casal. Então, os casais, eles precisam ter um contrato bem elaborado. Olha, fornecedor, se tiver alguma coisa que foi estragada na estrutura, dica, que foi decorrência da sua execução, a responsabilidade é sua, porque senão eles que têm que pagar. Então, quando pisa no meu calo, é quando eu vou falar para eles tomarem cuidado e eles simplesmente ignoram. E quando eles desmontam a estrutura, a gente chega lá, tá tudo arranhado, sujo, trincado, quebrado. E isso dói. Então, literalmente pisou porque nem no véu. sempre você tem como pintar tudo. Você vai pintar só aquele trechinho, vai ficar manchado. Né? Então, isso é pisar no meu véu. Mas, Mary, me fala alguma coisa que eu sei adoro que... quando o BQS chama de Mary. Mas Mary, eu adoro isso. isso. É um nome que veio desde o ensino médio. Mary. É porque eu tinha uma resistência com Maria. Tinha? Maria da chácara? Tinha, Tinha, eu fui curada. Estou curada. Hoje fala então Maria? Não, aí também não. Olha a cura que não tá tão curada. Mas isso é interessante porque tem pessoas que gostam de ser chamadas por determinados nomes. Por mais que meu nome é Maria Angélica, ou você me chama de Maria Angélica, Mary, mas que é o nunca vi apelido. ninguém te chama de Angélica. Minha sogra me chama de Angélica. Algumas noivas da chácara me chamam de Angélica. Porque quando elas falavam Maria, eu falava, não chama de Maria, não. Aí eles acham que eu não gosto do Maria. Eu não gosto do Maria sozinha. E é interessante essa questão de nome, porque eu tenho uma funcionária que ela tem um nome composto. Muito diferente. Eu não vou falar um nome aqui, tá? Vou inventar um nome. Por exemplo, Ana Joaquina, um exemplo. O nome dela. E ela gosta de ser chamada de Fátima. Exemplo. Ninguém conhece ela como Ana Joaquina. Todo mundo conhece ela como Fátima. E no casamento, toda a papelaria do casamento dela tá escrito Fátima. Não, Ana Joaquina. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o meu nome eu não gosto que me chama dele. As pessoas não conhecem. Gente, no seu casamento não coloca o nome que as pessoas são acostumadas a te chamar. Eu vejo assim, né? Mas o Maria, eu tinha uma resistência com esse nome Maria, porque minha mãe falava que Maria era da minha bisavó. Para minha mãe, a minha bisavó era linda, maravilhosa, uma pessoa vó, né? Sabe, vó. E para minha avó mesmo, a mãe dela era uma pessoa brava, rude, exatamente. E a minha avó contava muitas histórias da minha bisavó. E no meu psicológico, no meu, sei lá, como que fala, eu gravei muito isso, a pessoa da minha bisavó. Então, o Maria, eu não gostava do Maria. E aí, quando eu descobri isso, eu passei a lidar com o meu nome diferente. Falei, olha, peraí, mas o meu nome tem um emocional. A minha mãe gostava da pessoa por causa disso. Então, eu passei a olhar o lado positivo do nome. Então, hoje, eu pode me chamar de Mary, Maria Angélica. Maria não me dói mais. Mas é melhor não chamar ela de Maria. Mas então, dona Mary... Vai, Mary. Maria Angélica, e que na verdade a gente fala assim, Maria Angélica da New Lounge, Maria Angélica da Lounge. Mas, Maria Angélica, me fala uma coisa. Das suas andanças pelo mundo do Instagram, das coisas, da novidade, assim, o que é uma novidade que você conheceu recentemente e que você deixa aqui como dica para suas noivas e noivos conhecerem, porque vale a pena? Alguma coisa nova que ainda não tá hype, das pessoas ainda não conheceram tanto, ou às vezes você viu em um casamento e viu só uma vez e fala assim, olha, gente, atenta para isso, que isso é legal. Eu queria muito que os casais partissem para essa ideia de sair do sábado. Aqueles que podem, né? Esse casamento à noite, numa segunda, numa terça, com uma pegada diferente, sai do tradicional. Eu já vi muito casamento que foi churrasco, foi rodízio de pizza, foi fast food, porque era a cara do casal. Então, como a Mainá disse, não tem que ter, eu gostaria que os casais optassem mais por isso. Não tem que ter isso, tem que ser a minha cara.
entendeu? Os casamentos no domingo de manhã, eu acho tão chique, gente, domingo de manhã, quem não quer comer fora? Então, seu convidado vai para poder almoçar fora e sair um pouco desse sábado, abrir essas possibilidades os outros dias. Eu acho até chique, né? Como você mesmo disse antigamente lá em São Paulo, que a grande elite, né, dos finais de semana, eles saíam para as casas de veraneio. De campo, do litoral. E então eles faziam os casamentos mais no meio de semana. Eu queria que isso virasse tendências também. Eu sei que tem aquelas pessoas que necessariamente tem que ser no sábado, que tem muita gente que vem de fora, mas tem aqueles que conseguiria fazer essa pegada diferente. E intimista também, né? Me veio aqui na mente, nós 3 estávamos conjuntos, aqueles 2 casais que casaram na pandemia, aquele que projeto delícia que a gente fez, que né? foi, Luiz aqueles e a Natália, casamentos. depois o Lucas e a Mari. Gente, que lindo que foi, assim, para pouquíssimas pessoas, o casamento do Luiz e da Natália mais intimista, mais do jeitinho quietinho, já o do Lucas e da Mari, 30 pessoas, porém mais fervoroso, e aconteceu. E foi bonito e foi gostoso. Então, realmente faz sentido. Casamentos fora do comum do sábado, enfim. Tá aí fora da caixinha. E Maria Angélica, você falando de dias da semana, a gente tem um dia que a gente ama, a gente que é fornecedor de evento, que é a segunda-feira. Por quê? Porque é na segunda-feira que os casais voltam para aquela mensagem de despedida, que é o que o nosso podcast aqui chama de feedback de segunda. Porque a gente sempre comenta, né? A gente ainda não está com patrocinador, tirando a Fernanda Naves, que é a nossa apoiadora, que inclusive te produziu lindamente para hoje. As mulheres desse podcast chegam mais brilhantes graças a Fernanda Naves. Inclusive, eu acho que em breve temos novidade. A Fernanda Naves tem que ter uma coisa ali para os meninos também. Temos novidade. Então, a gente gosta de finalizar o nosso podcast presenteando os nossos convidados com uma mensagem de alguém que já passou pela sua vida e você naturalmente também passou pela vida da pessoa. E eu imaginei que eu teria ali uma lista infinita de pessoas que eu poderia, mas eu me lembrei de uma pessoa que ele foi seu cliente por 2 vezes. Eu falei, gente, eu acho que é alguém que vai e volta para o marketing, digamos assim, ali que a compra aconteceu, na recompra, né? Então essa pessoa já foi seu cliente lounge, porque foi na Panorama, foi na New Lounge, inclusive com um evento que o ano passado viralizou de uma maneira espetacular, porque tivemos um projeto lindo. Então, com você, o feedback. Ai, gente, que gracinha! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Aqui é o Everton, ou William, Moreno, depende de como as pessoas me conhecem, né? Estou aqui hoje a pedido do Sr. Miqueias, não sei como, mas estou, ele sabe como eu sou. Mas para exaltar a Maria Angélica, essa dona super chefe, master proprietária das mais belas chácaras de eventos de Uberlândia, onde eu tive o prazer de ser cliente dela por 2 vezes. Né? A primeira vez foi na minha comemoração de 30 anos, que eu usufruí da Chácara Panorama, uma chácara linda, rústica, verde, onde a gente fez uma festa de 12 horas. Um evento que, para quem foi, ficou marcado em memória, creio que até hoje, já faz 4 anos. Mas, enfim, foi uma festa imensa, onde ela sempre de prontidão e apoio, sempre ajudava no que precisava, sempre dando conselhos e indicações e dicas de como seria, de como aquilo. Sendo uma anfitriã como tem que ser, sabe? Depois eu tive a oportunidade, no ano passado, usufruir do outro espaço dela no lounge, que também é um espaço que não tem nem o que dizer, lindo, maravilhoso, luxuoso, né? Que foi para o meu casamento, onde também, mais uma vez, ela foi uma pessoa espetacular em ajudar, em indicações, em isso, aquilo, e nos mínimos detalhes também, ela ajudando até no cheirinho do banheiro, para poder ficar aquele clima agradável com os convidados, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a ela e a tudo que ela propôs, né, pra gente nesses 2 dias especiais que eu tive na minha vida, né, e fiquei lisonjeado em saber que meu casamento foi o único que ela onde que ela teve vontade de prestigiar, né, porque foi também uma coisa muito bonita, e saber que também ele foi exemplo para outros casamentos depois seguintes, né, na chácara. E é isso, obrigado, Maria Angélica, por ter feito parte desses 2 momentos especiais na minha vida. Não tenho mais o que agradecer, ela sabe. E um grande abraço ao Miqueias, ao Gustavo, em especial a você, Maria Angélica,
Obrigado. E sucesso para vocês no podcast. Ai, que gracinha. Gente, realmente eu tava grávida. Meu pé tava inchado pra caramba. Eu falava, eu preciso ir embora. E eu não conseguia ir embora desse casamento. Porque tinha muito detalhe. E... Foi isso que ele disse, né? Do prestigiar foi nesse sentido. Que você tava totalmente grávida, assim, no auge da gravidez. E medicamente, né, do ponto de vista médico, nem devia estar lá, digamos assim, né? Isso, eu tava quase ganhando já. Eu tava bem no finalzinho da gestação. Mas eu queria muito participar porque ele me chamava muito, né, para trocar as ideias, fornecedores aqui, porque ele mora fora. E o que ele falou do cheirinho, que eu falei, olha, eu vi que você gosta muito de detalhes e você quer gerar muitas memórias afetivas. Cria um cheiro para o seu evento. Vamos criar um cheiro, porque todas as vezes que as pessoas sentirem aquele aroma, ela vai lembrar do seu casamento. Traga algum cheirinho. Eu lembro que até quando ele foi comprar, ele me mandava foto, é desse aqui. E ele levou lá, acho que uns 6 ou 8, não lembro. Era muito, muito cheiro. A gente jogou na cerimônia, nas cadeiras de cerimônia, nas palmeiras, na entrada do banheiro, nos tecidos das mesas, dos convidados, nos assentos. E a chácara ficou num cheiro de bambu mais gostoso. E realmente criou-se essa memória efetiva. Então eu gostei porque ele deu essa liberdade também. Eu falo para todos os casais, eu falo, gente, eu tô aqui pronta para ajudar, mas você precisa me chamar. Eu falei, igual o filho, a gente ensina ele a andar, ele tá andando, você deixa. Quando ele cai, você vai lá, acode, mãe, me ajuda. Eu falo, então, se você precisa, chama. Porque são muitos casais, né? Não é que o seu cerimonial não tá nem aí para você ou não te chama. Tem muitos clientes, mas você precisa falar a sua necessidade. Tem alguma coisa que quer ser abordado na cerimônia, eu preciso falar isso com o celebrante. Olha, esse é meu melhor lado de foto, eu preciso falar isso para o fotógrafo. Olha, eu não gosto de fotos de tal jeito, porque meu braço aqui aparece, isso me incomoda. A gente precisa falar. Então, ele me deu liberdade de ajudá-la no evento. E, realmente, os 2 eventos dele foram eventos que marcaram mesmo, que foram inspiração para muita gente. E que gracinha, gente. Eu fiquei emocionada, obrigada. É bom mesmo eu falar da gente, né? Reconhecer. E foi, digamos assim, um super feedback, porque para quem conhece ele sabe que ele é muito tímido. Então, apesar de não parecer, ele é muito, 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 muito tímido. E ele falou, você não vai fazer eu fazer o vídeo? Eu falei, faz, sei lá, por ela eu faço. Que gracinha, então, obrigada. Esse vídeo pra gente é um presente para agradecer você ter aceitado participar aqui com a gente, né, Gustavo? Sim, com certeza. Está sendo muito especial. A gente fica aqui horas e horas conversando e realmente extraindo o máximo de informação, pensando em quem está nos assistindo, mas nós aprendemos muito com esses bate-papos e é muito legal. Eu sei que o Miquel está partindo para o final, mas antes de finalizar eu preciso te fazer uma pergunta pessoal. O que motiva a Maria Angélica a continuar todos os dias a realizar casamentos? Propósito. É um propósito. É um chamado. Eu tinha 12 anos, eu nunca fui de ficar assim, igual todo mundo ficava. Eu falava assim, eu não sou um copo descartável para me usar e jogar fora. Então, eu sempre foquei muito em relacionamentos sólidos, né? Em ter uma família consolidada. Eu lembro que mesmo meu pai e minha mãe sem conhecimento, as brigas que eles tinham, mas eles não se separavam, porque eles tinham a convicção, olha, é para sempre agora, né? E faziam de tudo para melhorar, e hoje, graças a Deus, isso não acontece mais no nosso lar, que foi reestruturado. Mas quando eu tinha 12 anos, eu lembro que eu ajudava muito a minha mãe a fazer unha. Meu primeiro emprego, né? Ajudar minha mãe a fazer unha. E mulher em salão de beleza, a gente desabafa, a gente conta da vida, a gente, né, se emociona, a gente chora, conta os perrengues. E as mulheres falavam muito de relacionamento. E eu, com 12 anos, eu aconselhava elas, com a minha pouca maturidade, né, cristã, que eu fui adquirindo, lendo a Bíblia, estudando relacionamentos. Eu consegui orientar essas moças, essas mulheres, né, essas mulheres casadas. E eu ficava, como que eu sei falar isso se nem namorado eu tenho? Fui namorar com 18 anos. E naquela época eu lembro que Deus falou para mim assim, que Ele iria me usar para falar do amor dele para casais. E como a gente citou a pandemia, que foi um período, né, assim, bem tenso, eu lembro que o que me motivava era, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. A chácara vai muito além de um financeiro. Isso aqui é propósito. Famílias vão ser geradas aqui. E eu sou a chave também para que isso aconteça. E a maioria dos casais, o primeiro contato que eles têm é comigo. Então, ali eu vou ajudá-los a sonhar, a planejar. Ali eu vou abrir os olhos dele, o que realmente é família
o que realmente é o casamento, é muito além da festa, sabe? É o dia a dia. Então, ali é uma oportunidade que eu tenho de falar com eles, né? Então, o que realmente me motiva a continuar hoje é esse chamado e o propósito que tem as chácaras. Bacana. E com isso, a gente pode dizer sim pro fim do nosso terceiro episódio, que foi muito bom. Muito obrigado, Foi gostoso Maria essa Angélica, troca de experiência. por estar Obrigada. aqui, o Matheus, a cuidadora do Matheus, porque hoje a gente teve um podcast de vida real, de família Exatamente. mesmo. Se vocês ouviram um chorinho de fundo, é o filho de Maria Angélica. Ah, seu Matheus. Ou se vocês perceberam que a pessoa tá um pouquinho assim, gente, esse rapaz estava no hospital até 6 horas da manhã, mas a gente tá aqui. Porque essa é a realidade também de quem vive casamento, né? O Matheus vai comigo nos Chega no atendimentos. dia do casamento, a gente não tem vida, a gente tem o casamento Exatamente. pra fazer acontecer. Mas é isso. Obrigado, Gustavo. Muitíssimo obrigado, Maria Obrigada a Angélica. Obrigado, vocês. Miqueias. Obrigado a todo pra mundo. quem nos assistiu. E esse foi é o Pode Dizer Sim. Muito obrigado. Ah, antes de encerrar, manda o seu like aqui, ó, nesse vídeo, porque a gente ama essa blogueiragem. Curte, e encaminha aí, ó, compartilha, compartilha pro encaminha. máximo de pessoas que Manda. você gosta e que realmente vai se casar, ou enfim, que precisa dessa informação. Muito aprendizado. Muito Valeu. Valeu. Agora sim, encerrado.